Olá, sejam bem-vindos. Bem-vindos! Nós estamos aqui hoje representando as ligas acadêmicas de cirurgia bucomaxilofacial no Rio de Janeiro. Eu sou a Keren, sou a presidente da Liga Acadêmica de Cirurgia da Universo. Eu sou a Liz, presidente da LaFal, da UF. E hoje a gente está aqui com dois convidados muito importantes para falar sobre o tema expectativa versus realidade, como enxergar a especialidade de cirurgia bucomaxilofacial. É um tema bem Bem e interessante. polêmico também. Hoje a gente tem a honra de receber, representando o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, os cirurgiões Jonathan Ribeiro e Ricardo Matos. E eu vou pedir para que eles se apresentem e falem um pouco da formação deles para gente, por favor. Bom, meu nome é Ricardo Matos, eu sou cirurgião maxilofacial, estou no Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial há 23 anos, 19 deles como membro titular. Me formei aqui pela UF de Niterói e no colégio eu passei como diretor executivo durante um tempo, fui coordenador de capítulo durante alguns anos e também como conselheiro suplente. Muito Que bom. legal. Muito tempo, né? Você tem de idade quase dentro do Quase a minha colégio, né? idade. E depois ainda fiquei participando aí de algumas questões Ai, Muita meu Deus do de dedicação. céu. alguns colegas. Tá antigo no colégio, né? Bom, eu sou o Jonathan Ribeiro, cirurgião bucomaxilofacial, tenho mestrado na área de odontologia, doutorado na área de cirurgia bucomaxilofacial. Dentro do colégio, eu sou membro titular, já não sei quanto tempo, menos que o Ricardo, que eu sou mais novo. E aí eu já participei como coordenador de capítulo adjunto, editor associado da revista, editor-chefe da revista, né, do JB Cons, que é a revista do colégio. E agora voltei para coordenador de capítulo, mas a gente brinca lá, né, aqui no Rio, que o grupo está sempre rodando, mas a gente nunca deixa de trabalhar. Então, eu fiquei ajudando o Ricardo quando ele era coordenador, depois eu entrei como adjunto, depois eu fiquei como coordenador, ele ficou como meu adjunto, só que aí entrou Eduardo Cardoso, a gente Eduardo. continuou trabalhando antes. Eu virei adjunto eterno. Adjunto eterno. Mesmo a gente está no cargo, a gente está sempre trabalhando, porque a ideia é que a gente consiga fomentar a boa especialidade, tanto para os residentes, para os estudantes que estão conhecendo, né? E ajudar os colegas que são especialistas nas dificuldades do dia a dia. Então, o colégio tem uma participação muito ativa dentro do CRO. Né? Então, na Câmara Técnica do CRO, né? Ajudando ali nos conflitos que tem, mediando o conflito. Então, a função do colégio não é só uma função de educação, ela é uma função também de auxílio ao membro, de auxílio ao especialista. Ai, que legal. E eu acho que a gente quer muito saber sobre a jornada de vocês, então vamos começar falando sobre isso, né? O que motivou vocês a escolherem a cirurgia bucomaxilofacial como especialidade? Eu vou deixar o Ricardo falar a jornada dele, que ela é maior, tem mais tempo. De A maneira jornada dele é sucinta, mais por favor. longa. Bom, isso é muito legal, né? Muito interessante, porque a gente tem aqui na mesa 2 para 3 gerações, na verdade, diferentes, né? A minha é um pouquinho mais antiga, não tão assim, mas tô falando de uma diferença aproximada de uma década entre eu e 10 ele. anos, 10 anos. 10 anos tem uma diferençazinha razoável. É. Então, eu vim de uma época em que a gente não tinha, né? A gente não tinha telefone celular, as informações eram absolutamente mais complicadas de se obter do que hoje em dia. A gente via eventos através de panfletos que eram fixados no mural da faculdade. Então, eu até o 4º período aproximadamente, eu sequer sabia o que era especialidade. Né? Hoje as pessoas já entram praticamente na faculdade, já tem um monte de evento, enfim, Sim. tá tudo postado aí no Instagram, nas redes sociais de uma maneira geral, e todo mundo tem uma ideia do que é a especialidade, eu não tinha. Então, a partir do 5º período aproximadamente, eu soube que em algum momento a gente poderia ter que ir ao Hospital Antônio Pedro, na época o hospital lá da faculdade, e eu falei, eu vou lá ver o que é isso. Diabo de cirurgia, bucomaxilofacial, eu não entendia. Falei, mas é alguma coisa ligada à cirurgia? Eu até então tinha um interesse maior pela endodontia, Olha por Que incrível só. que possa doideira. parecer. Dois mundos Eu completamente tinha interesse em diferentes, endodontia. essa rixa antiga. Aí comprei material de endo, me animei tudo, até o dia que eu fui bater a porta lá do hospital. Fui um dia à noite, que era, né, o horário que eu podia ir era à noite. Então bati lá à noite e na época a gente podia fazer isso. A gente batia no hospital, entrava, alguém atendia a gente e permitia-se, né, que a gente ficasse lá na unidade acompanhando o atendimento. E eu bati isso, foi em aproximadamente 1999, Essa ideia data é pior para você. mais ou menos por aí. E quem abriu a porta para mim foi o professor Silvio de Moraes.
Então ali foi a primeira vez que eu tive o meu primeiro contato com ele. Uma sorte, né? Foi uma sorte Uma muito sorte muito grande. grande. Então eu brinco com o Jonathan e falo que a sorte contemplou É. quem procurou, né? Realmente. Quem procurou Caramba. serviço. Então a sorte Realmente. costuma contemplar aqueles que correm atrás de alguma coisa. Então ali, né, ele não veio atrás de mim de maneira nenhuma, eu que fui e não foi nem atrás dele, eu nem conhecia. Bati e ele me atendeu. Então ele me recebeu lá e a partir dali começou a história, eu comecei a ver o que era a especialidade, eu comecei a ver os atendimentos de emergência. Eu até então achava que tinha muito mais a ver com extrações dentárias, né, dor de dente, mas quando eu comecei a ver o que era de verdade, comecei a ver os pacientes acidentados, traumatizados, com feridas enormes, e eu comecei a ver atendimento, aquilo me chamou muita atenção, muito. A partir dali, aí quando eu cheguei em casa, no primeiro ou segundo plantão, eu separei meu material de endodontia e doei para um colega e falei, é isso aqui é o que eu quero, e a partir daí o professor Silvio me acolheu muito na especialidade, me levou para acompanhar o serviço privado dele, e aí o resto agora é história. Caramba, que Muito legal. legal. A sorte. Estar com o Silvio é sempre um privilégio, né? A gente que tá com ele há já não sei quanto tempo, o Ricardo muito mais, desde Já sempre. tô mais de Pronto. 25 anos, né? Eu devo estar É um uns casamento, Caramba. São viu? mais de Mas, 25 anos. ele é fenômeno, fenômeno. Bom, eu fiz a especialidade já diferente, né? Então a gente tem uma diferença aí, Ricardo tá 44? 44 que você tá? Eu 45? vou para 47. Ixi. Aí todo ano ele fala pra mim que tem 44, aí eu esqueço. Eu tô com 38. Então eu formei a graduação com 21, entrei na especialidade com 21. Então caminhando aí para quase 20 anos. Mas eu fiz a especialidade porque eu fiz odonto por causa da mucomaxilo, já diferente do Ricardo. Na verdade, o meu avô era torneiro mecânico. E ele fazia, na época, né, os capacetes que eram utilizados em fixação esquelética, quando não tinha Nossa, osteossíntese com placa e maneiro. parafuso. E eu ficava vendo aquilo, ele me explicava mais ou menos o que que é. Aí quando eu fui para o vestibular, eu falava, fazer aquele negócio que o meu avô faz. Sem entender muito bem, sem entender muito bem o porquê. E aí eu entrei e fiz a faculdade inteira focada para isso, do começo ao fim, fugindo de todas as outras disciplinas e tentando guiar só para focado cirurgia. já no que você já sabia que Nunca queria. mudei, do Isso, começo ao isso é fim. uma coisa que a gente queria até perguntar, vocês acabaram respondendo, porque às vezes acontece isso, você chega focado, né? Não, essa aqui que eu É. quero, e você exclui todas as outras. Isso vai depender do teu perfil, assim, porque como você acaba. Tem pessoas que conseguem gostar de muita coisa dentro da faculdade. Uhum. E a gente fala que para o especialista tem que ser diferente. Então, o que eu costumo dizer é: o cara quer fazer cirurgia, então você tem que fazer cirurgia porque aquilo ali é a tua vida, aquilo ali é a tua única opção, né? E que você, se você não fizer isso, você não vai ser feliz Não com faz nenhuma mais outra coisa. nada, Não né? faz mais nada. Então, aí esse cara tá pronto para fazer cirurgia. O cara que fala assim: eu gosto, eu faria. Esse cara não pode fazer. Vou ver qual é. Vou ver, esse cara não pode fazer, Isso aí porque ele não dá. não vai suportar todo o sacrifício que precisa Sim. para aquilo. É Então, dedicação de uma vida, né? exato. Então, eu faria porque eu gosto. Não, gostar você gosta de ir pra praia, fazer outras coisas. Então, esquece, não vai dar, né? Então, eu fiz a faculdade voltada para isso. E aí, quando eu terminei a faculdade, né, quem me ajudou mais, assim, foi um professor até de estômago que me guiou, né, foi Caramba. o William. Ele falava, não, vai para aqui, vai para ali e tal. Assisti algumas cirurgias, mas era muito difícil na época assistir cirurgia, né? É muito mais complicado essa questão de estágio em hospital. E aí depois que eu entrei na formação, que foi lá no Hospital Geral de Nova Iguaçu, aí eu conheci o professor Nicolas Ronce, que é meu chefe até hoje, eterno chefe, uma vez chefe, né, Sempre que foi o chefe. cara que me apadrinhou Eu e me conheci, apadrinha eu até conheci o hoje. Nicolas quando o Nicolas era ainda muito mais novo do que Mas ele. não, você vê como ele tá velho. Você vê como ele tá velho. Eu conheci o Nicolas de cabelo preto. Caramba. Ele e eu. Ele e eu. Então você tem que ter dentro da especialidade ali pessoas que vão te moldar, como foi o Sim. caso do Silvio pro Ricardo, como foi o Nicolas e tantos outros. O Silvio também me corrige, né? Eu trabalho com ele até hoje, me ajuda pra caramba, né? Mas então você vai passar por muita gente boa que vai te ajudar, mas você tem que estar apto para ouvir e a oportunidade também de conhecer as pessoas. Deixa eu dar só um Uhum. briefzinho também interessante, antes que eu esqueça, né, o assunto se perca. Por que eu acho tão importante essa pergunta da inicialização, né? Como vocês começaram na especialidade? Eu gosto de comparar isso à nossa infância, né? Normalmente, quando a gente vira adulto, a gente tem as memórias da nossa infância muito fortes, né? Uhum. Toda a nossa maneira de conduzir a nossa vida pessoal, que eu tô falando, esquece trabalho, tem a ver com os nossos pais, né? Nosso pai, nossa mãe, nossos tios, nossas avós, enfim, quem quer que tenha criado a gente
de certa forma, isso está sempre na nossa cabeça, né? Em cada atitude que a gente faz na nossa vida, né? A gente pensa como vai seguir. Inconsciente, né? Se deve, se Uhum. não deve fazer dessa maneira, né? Vem a carinha do pai, da mãe, será que eles iam ficar felizes, tristes? Né? Isso é assim que funciona. Sim. Então, a graduação e o início da especialidade, da residência, é como se fosse uma infância na nossa vida pessoal. Sim. Que Então, legal. tudo que você começa fazendo, a maneira com as pessoas, os profissionais que você começa a admirar, a maneira com que essas pessoas trabalham, a maneira com que essas pessoas lidam com os pacientes, a maneira que eles enxergam, né, a vida, a maneira de você estudar, a maneira de se portar, de se vestir, tudo. Tudo é um exemplo, tudo é uma coisa que você observa muito. E isso, por que eu acho que é tão importante? Porque isso vai guiar você para o resto da sua vida profissional. Não Sim. é o professor, né? É o mestre. É o Exatamente. É mentor, completamente né? diferente. Vai ser sempre assim, entende? Então, quando fala do professor Jonathan, querendo ou não, todo mundo que conhece associa ele ao professor Nicolas. Ele, tudo que vai fazer na profissão, ele tem aquela base do professor Sim. dele. Se ele tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, talvez a primeira pessoa com quem ele vai discutir um caso seja o professor Nicolas, assim como comigo é com o professor Silvio. Agora, infelizmente, muitas pessoas dão o azar, e isso talvez seja um dos focos aqui da nossa conversa Sim. hoje, de serem muito mal direcionadas no início da vida, seja ela acadêmica ou no início da residência, da especialidade. Então, a gente... E por que eu digo isso? Porque é uma covardia com o estudante de odontologia, porque vocês ainda são muito despreparados do ponto de vista técnico. Vocês não têm ainda maturidade profissional para entender quem é aquele profissional, quem são aquelas pessoas. Hoje, em época de redes sociais, as pessoas são muito iludidas a todo momento, com tudo, com o foco da profissão, que fulano é referência, pessoas que não sabem nem para si próprios ainda, estão Uhum. dando aula, estão se dizendo referências em determinados assuntos, pessoas que são convidadas a participar de eventos e não deveriam estar ali. Então fica uma confusão tão grande na cabeça de vocês, e vocês, na verdade, acabam sendo vítimas dessas pessoas. Isso pode e acaba prejudicando a evolução de vocês. Atrapalha lá na frente, atrapalha que vocês ficam iludidos, achando que a especialidade é uma coisa que ela não é. Uhum. Sim. Né? Esse é o maior problema que a gente está vendo hoje. Uhum. Com certeza. Eu acho que isso tá bem dentro do que a gente queria discutir hoje, né? Assim, eu acho que uma das coisas mais legais da Buco pra mim, enquanto acadêmica, é que sempre que você vai falar com o Buco Maxilo, ele não consegue falar da experiência dele sem falar do mentor dele, né? Deveria ser Sim. assim que todo mundo. Eu acho Deveria isso. ser Uhum. isso. Eu acho que pela minha experiência eu percebi isso, acho isso muito interessante, mas a gente acaba, né, nesse tempo que a gente tem muitas informações sendo jogadas na nossa frente o tempo Sim. inteiro, acabando caindo para direções não tão interessantes durante a nossa Não formação. sabe Ninguém se- sério é. cresceu sozinho. Sim. Pode ter Totalmente. certeza disso. Não, e falando como acadêmicas, assim, pelo menos por mim, talvez falte um pouco dessa busca, como foi com você, né, Ricardo? De você ir lá buscar, peraí, eu gosto de endo, mas vamos ver outras coisas, né? Vamos ver se... Interesse, curiosidade. Interesse na área em geral, né? Totalmente. Mas também falta transparência e humildade, talvez, por parte de profissionais que queiram também passar o seu ensinamento, passar o seu Totalmente. legado. E é mais difícil hoje a questão da oportunidade. Antigamente você batia na porta do hospital, você entrava. Sim. Hoje, cadê fato. o termo da faculdade? Sua faculdade está Sim. legalmente inscrita no Sim. estado ou no município para você Nós estar mesmos aqui. cansamos de sermos obrigados a rejeitar, né, algumas pessoas que gostariam de acompanhar alguns serviços, porque infelizmente não dá. O que Não pra é gente, permitido. pra gente é muito pior. Quando hoje quase todos os hospitais estão assim, que o hospital é como se fosse uma disciplina de alguma instituição. Sim. Isso é ruim pra gente, porque como é uma disciplina da instituição, nem todo mundo quer estar ali. Uhum. Né? Então você fica com muito acadêmico, Uhum. mas nem todos gostariam de estar ali. Não querem cirurgia, totalmente. quer fazer outra área. Na e é verdade, quem normal. acompanha vê que quase nenhum quer. Sim. São raros os que estão ali e o olhinho brilha. É. São raros. É até legal que no estágio, né, o Ricardo tava lá na semana que eu tava, né, e estagiando no Azevedo, e aí a galera fica falando, pô, você vai querer a cirurgia? Não, deixa pra mim, dessa vez sou eu. É isso aí. Aí tem mais 2 pessoas que estão com a gente que não curtem muito, falar, ai, que bom, graças É a isso Deus, aí, a é gente isso vai aí, competir é isso aí. menos pela É vaga no isso, centro é cirúrgico. isso. Antigamente só ia ao hospital quem queria. Sim. Que era voluntário. A estágio pessoa que voluntário. não queria não passava nem na porta, Sim. entende? Eu acho isso uma falha, de qualquer maneira. Uhum. Porque independentemente, aí a gente entra numa outra parte do tema, vamos dizer assim, porque, claro, o Jonathan brincou, né? Disse que ele já entrou na faculdade, né? Não queria nada, só queria não sei o que lá e tal, mas claro que isso não funciona da mesma maneira para todo Sim. mundo, né? Lógico. As Totalmente. pessoas absorvem as coisas de forma diferente e tal.
né? Nem todo mundo tem a capacidade intelectual do Jonathan de estudar, de ir para casa, não presta atenção lá, mas vai em casa, destrói livro e fica sabendo de tudo no dia seguinte. Isso não é a rotina. Sim. Então, assim, eu sempre digo, você vai ser o melhor especialista, não importa qual área que você seja, né? Que seja cirurgia, pério, endo, não importa. Quanto melhor clínico geral você for. Tem que se formar antes, né? Então se forma bem, Exatamente. cai dentro das disciplinas, porque você estudando tudo, tendo uma visão boa da odontologia geral, você tende a focar, a ser um especialista mais bem qualificado. Então isso não pode passar em branco de maneira nenhuma, vocês não podem esquecer disso jamais. Sim, muito importante. E a gente entra num outro ponto, que é quais habilidades vocês acham que uma pessoa que quer cirurgia tem que ter? Vocês falaram, né? Habilidades não só técnicas, mas emocionais também, talvez, Qual para é o lidar com perfil situações. Qual que é o dessa perfil? pessoa, Você desse bate o olho e fala, estudante? a Liz tem potencial. E ela vai ser a Olha, cirurgiã. sem dúvida, são muitos, né? Eu vou comentar algumas coisas, ele outras com certeza, mas se eu tivesse que definir, é difícil definir nenhuma palavra, mas assim, qualidade emocional, sem dúvida nenhuma, resiliência, né? Você tem que ser uma pessoa capaz de se moldar a várias situações diferentes. Você sai de um ambiente muito confortável, que é a graduação, né, na faculdade, aquele ambiente ambulatorial, com professores, aquela coisa muito organizada, e de repente você se vê dentro de um ambiente de caos. Né? Você se vê dentro de um grande trauma, de uma grande emergência, tendo que lidar com bombeiro, com família, com polícia, com paciente, gente drogada, gente alcoolizada, É né? O seu verdade. É preceptor uma loucura. brigando, te dando Brigando com esporro, você, te dando e você esporro. tendo que ter a calma suficiente para organizar raciocínio e atender o paciente. Você não pode esquecer que você está atendendo de forma profissional. Então, como é que você maneja o caos, né, tendo que organizar raciocínio quando você ainda está começando um aprendizado? Isso é difícil até para quem já está há anos na profissão. Sim. Até hoje, eventualmente, quando você está, né, eu estou num plantão, numa situação de emergência, né, eu que já estou com quase 25 anos aí de hospital direto, às vezes você está no meio de um caos que você tem que parar para acalmar um pouco para poder raciocinar. Imagina quem está começando. Então, isso aí é uma coisa que no início, para mim, foi muito difícil. Mas só o tempo mesmo vai trazendo essa calma para você. Então, resiliência, persistência e cabeça fria é um primeiro momento para você. É o primeiro filtro, é o primeiro ralo que alguns passam, outros não. Não raras as vezes, primeira semana, segunda semana, alguns já Vou embora. desistem e vão embora. Se você for tentar traçar um perfil, você vai ver que é aquele cara que gostava de anatomia, então era rato ali de anatômico, então estudando anatomia, gostava das disciplinas básicas, anato, farmaco, né? E a capacidade dele de absorver informação rápida. Então tem que ter um cara que gosta de ler. Então hoje é um problema. Como é que o cara quer ser especialista em cirurgia, ou qualquer área, mas cirurgia porque o volume de informação que você tem que absorver é muito grande. Sim. Você não gosta de ler. Então a primeira coisa você tem que gostar de ler. Tem que ler os livros, né? Não tem jeito. Por mais que você entre na residência, já tem que entrar na residência com os livros lidos. Ali você vai pegar a prática, ali você vai pegar o refino e tal, mas o básico você já tem que ler. E o maior foco é justamente onde você pulou na faculdade, Onde você que pulou. é o que ninguém queria. É Todo mundo queria verdade. se livrar de anatomia, de Sim, fisiologia, farmaco, de meu farmácia. Deus. Básico. Isso tudo faz falta. Esse ciclo básico. Então, o perfil tem que ser aquele cara que gosta de estudar, gosta de correr atrás, e estudar não é um sacrifício para ele. Esse é o Aham. primeiro ponto. E aí, quando ele entrar dentro do curso, né, quando ele entrar dentro da formação dele, aí vai ter um pouco mais de peso o emocional. E dentro do emocional, hoje, não estou falando que é a característica que existe, isso está em falta, mas é o que deveria ter. Que é a primeira coisa, o cara se sacrificar. Então, ele vai ter que entender que a especialidade que ele escolheu vai se sacrificar. Então, eu brinco lá, pô, eu me formei com 21, eu dormi com 21, acordei com 36, quando minha filha nasceu. Caramba. Então você deixa de final de semana, festa, família. Então isso é um peso grande que você. Saúde. Passar Né? mais Você horas não dentro vê, do você hospital não do vê que... um bucomaxilo sarado. Todo mundo com dificuldade. Então isso é uma verdade, mas você tem que entender que você vai ter um sacrifício pessoal muito grande para poder cuidar dos outros, né? E para você poder desenvolver sua formação para cuidar dos outros. Então esse sacrifício você tem que ter. E aí o segundo ponto que o Ricardo até falou da resiliência, né, do sacrifício, é você, cara, ter força de vontade. Porque você vai passar por muita dificuldade, você vai passar... É uma especialidade que ela te cobra muito antes de te entregar o mínimo. Então, às vezes, vocês vão ver seus colegas, fulano já tá trabalhando, já tá fazendo não sei o que, já tá fazendo não sei o que Você lá. não vai ganhar dinheiro Você não vai rápido. ganhar dinheiro.
Você vai estar na relação. E nem lento às vezes. Você vai estar na relação. Desabafo, talvez, aqui. Momento de desabafo. Mas isso é uma verdade, cara. A especialidade, ela não pode ser escolhida por uma questão de glamour ou falso glamour que aparece na rede social hoje. A especialidade tem que ser escolhida porque, cara, você quer ser muito bom naquilo ali, você quer ajudar o próximo, você quer trabalhar com aquilo, e o que vier de resultado é uma consequência do que você é. Então você não pode fazer a especialidade buscando resultados. Você tem que fazer a especialidade para entregar um bom serviço para o paciente, ajudar o próximo. E a consequência de você ajudar o próximo vai ser ter a remuneração. Hoje a gente não tem isso. Hoje a gente vê o cara que ele está entrando na especialidade por dois motivos que são terríveis. O cara entra na especialidade, porque ele acha legal, porque ele gosta de aparecer, porque ele vai se desvincular da odontologia, achando que a odontologia é algo ruim. Não sou dentista, sou bucomaxilo, que é uma grande imbecilidade, né? E o cara vai por esse motivo, que é o pior de todos. Ele acabou de entrar na especialidade, mas ele já se diz professor. Você tá brigando com isso o tempo todo. Acha que é uma ferramenta de marketing, postar Ferramenta no de hospital, marketing, na postar rede no social. hospital. Acha que te diferencia como melhor do que os outros porque você está no hospital. Isso é uma característica completamente né? negativa, né? E a segunda é o cara achar que a odontologia tá muito ruim, então eu vou na bucomaxilo que ela dá mais dinheiro. Porque ele tá vendo 1, 2, 3, 4 que são os tops da especialidade. Se você comparar com os tops da endo, vai ser a mesma coisa. Então, Sim, não com é isso. certeza. Qualquer excelente profissional que se destaca dentro da profissão tem uma condição de vida normal, né? Então, esses são os dois motivos que a gente não pode ir para a especialidade. Por quê? Porque se você for por esses dois motivos, novamente, você não vai aguentar o sacrifício que ela vai te tomar. E aí, por isso que a gente está tendo tanta gente mal formada que não consegue se inserir no mercado. Totalmente. E assim, eu acho que outra coisa que a gente queria saber é, além dessa questão dessa romantização, né, da especialidade, quais outros os desafios, as dificuldades que vocês percebem que as pessoas que acabaram de entrar, né, que escolheram essa especialidade estão enfrentando? Quais vocês diriam que são esses maiores desafios? E aí, Ricardinho? Olha, talvez seja essa própria frustração da expectativa inicial. Entende? A pessoa entra imaginando que vai encontrar uma coisa, quando cai na vida real, vê que a outra é completamente diferente. A pessoa, né? Hoje a questão do dinheiro, como estava sendo dito agora, chama atenção, né? Por conta do tipo de vida que a gente vê nas redes sociais, e as pessoas acham que entrar na cirurgia vai ser o caminho para você ganhar dinheiro de forma muito rápida. Só que quando você faz a coisa de forma séria, né, como a gente estava comentando antes, você vê que o dinheiro não vem rápido, né? E às vezes vem de forma muito lenta e você não pode. Perdão. E nem pode ser o objetivo. Não Se você não botar o objetivo do dinheiro, né? Vou te falar tranquilamente nos seus primeiros 10 anos pós-residência. É a regra dos Sim. 10 anos que a gente brinca ali. Sim. Se você botar o dinheiro na frente, você não vai desenvolver a tua especialidade. Então, vou dar um exemplo mais prático de todos. Nem sempre o local que você vai ter um hospital para desenvolver, para tocar rotina, é o que vai te remunerar melhor. Então, se você faz essa troca do tipo, não, eu vou para cá porque aqui me dá mais dinheiro o consultório fazer implante, eu vou sair da rotina no hospital lá no fim do mundo, você não vai desenvolver, porque é numa rotina no hospital lá do fim do mundo Que vai aprender. que você vai conseguir, né, maturar sua formação. Sua experiência, né? Exato. Então, o dinheiro não pode ser o teu foco, eu falo, nos primeiros 10 anos. Se você tá com essa necessidade de dinheiro nos seus primeiros 10 anos pós-especialista, troca. Se o foco Vai for o pra outra dinheiro, área. provavelmente você vai ficar no consultório, né? Porque o consultório, quando ele é bem desenvolvido, quando você tem uma Sim. clientela boa, e o pessoal fala que está muito ruim, que é isso, a odontologia está péssima, então não está não. Tudo depende da região que você frequenta, depende do networking que você faz, Sim. das pessoas que estão com você, porque ninguém trabalha, né? Ninguém vive trabalhando sozinho. Não adianta você abrir o consultório, entrar lá, sentar e ficar esperando o paciente bater na porta. Então, nós, como especialistas, trabalhamos com indicação, né? Eu recebo indicação de vários colegas. Então, conhecer muita gente, muito dentista, e tem que ter persistência, porque isso não é uma coisa que vocês vão formar hoje, daqui a 1, 2, 3 anos o consultório está cheio. Demora. Não é assim que funciona, isso demora muito. Então, eu estou, né, apesar de eu trabalhar em vários lugares diferentes, mas eu estou no mesmo consultório há 25 anos. E, né, a coisa caminha. Claro que hoje está muito melhor do que era antigamente. Mas se a gente desiste, né, você abre mão daquilo, não, vai ficar pulando de galho em galho, você nunca vai estabelecer raízes e nunca vai ter indicação. Então a gente fala, frequentem eventos, congressos, tudo que vocês puderem ir, vão, façam networking. Networking é muito importante para vocês poderem trocar pacientes, dividam para poder somar. Tem coisa que eu podia fazer no meu consultório.
mas eu sei, poxa, tem um colega que faz isso melhor do que eu, ele é muito melhor do que eu nisso aqui, eu vou lá e encaminho o paciente para ele. Eu não perdi aquele dinheiro nem aquele paciente. Eu ganhei um colega que vai me indicar coisas Sim. também Exatamente. no Totalmente. momento dele. Às vezes eu chamo ele para o meu consultório para trabalhar comigo, às vezes ele me chama para trabalhar com ele. Foi assim quando a gente se conheceu. Uhum. Eu conheci o Jonathan e a gente já trocou alguns pacientes, já operamos juntos Sim. no privado algumas vezes. Então não adianta. Quando a pessoa quer tudo só para você, a tendência a médio e longo prazo é você perder muito mais. O que a gente Uhum. observa com os anos é todo mundo que dividiu, na verdade, acabou ganhando muito mais, Multiplicou. acabou Multiplicou. multiplicando muito mais. É isso aí. A Poxa, gente depende um legal. do outro para crescer, né? Sim. Eu não sei se é um mundo muito louco que a gente tá vivendo agora, uma modernidade muito líquida, muito superficial. As pessoas acham que vai ser fácil. Eu tô aqui, eu vou entrar na Buco porque eu vou ser igual o Jonathan, vou ser igual o Ricardo. Exato. Vai ser fácil. Não é. Não vai. Uma conta simples que eu brinco lá com os residentes às vezes. Eu falo assim, cara, a gente convive com residente de quase todos os serviços do Rio hoje, né? Seja trabalhando com a gente, seja em congresso, seja formado diretamente. Aí você vê, às vezes, o cara vive num padrão de vida como residente. Isso aconteceu aos 4, 5 anos atrás. A gente tem um curso que é o curso da AO. A AO é uma fundação mega importante na formação do especialista, né? Tradicional. Quase todo mundo fez o curso de princípio de fixação da AO, é algo tradicional dentro da especialidade. É uma associação para estudo da fixação Da fixação esquelética, interna. de maneira geral. E aí nós temos, o Silvio foi um dos primeiros a fazer o Fellow da AO, o Nicolas é o Chair da AO, é o Chair Latinoamérica e tal. Então, todo mundo conhece, ele é um grande polo de aprendizado. Não é só da odontologia, Não é só da tem odontologia. veterinária, tem Que cirurgia legal. da coluna, Gente. ortopedia, Então, fixação mundo esquelética todo. em geral. Que E é No legal. mundial. mundo muito todo, legal. né? Então, acontece que existe um curso de princípio básico para você entender os princípios de fixação esquelética e tal, e quase todo residente fazia esse curso antigamente. Aí eu lembro que há alguns anos atrás você via a taxa de pessoal do Rio de Janeiro inscrito, e eu conversei diretamente com alguns residentes, falei, cara, você vai fazer o curso da OA, não? Ah, não, professor, pô, não tem dinheiro. Eu falei, peraí, irmão, você é residente bolsista. Como é que não tem? Né? Como é que você não tem dinheiro para fazer o Pra curso investir para investir nisso? Porque o cara tá usando o dinheiro da residência Tá dele fazendo o quê para com esse- viver. Exatamente. Para viver, né? Claro que existe a questão de se sustentar a família, não é isso que eu tô falando. Tô falando pessoa que a gente conhece, foi acadêmico nosso, Sim, agora Isso com é, os pais. isso é outra Específica. característica de perfil para entrar. É Isso é aquela outra falta do conversa. querer, né? A Do falta ir do, atrás a falta que do a gente tava querer. E aí eu falando. falo assim, cara, você tá vivendo como residente, ganhando a bolsa como residente, né? Quando você acabar, a sua bolsa vai ser zero. Uhum. E dependendo de como você foi como residente, de como você levou a sério aquilo ali, vai ser zero para pior, porque Sim. você não foi um mau residente, né? Então a gente discute isso. Falei, pô, cara, como é que a gente tem pouquíssimos inscritos do Rio? O cara com bolsa vai E eu falar vou para dizer mim uma que não coisa pode para ir. vocês. O que a gente percebe? Antigamente, a gente focava muito mais nos princípios, né? Na biomecânica, enfim, na biologia de uma maneira geral e nos princípios de fixação, que eles existem. Então, hoje, você vê as pessoas entrando nos hospitais, indo nas residências, até operando alguns pacientes, em que as pessoas não sabem nada de princípio de fixação esquelética. As pessoas fazem curso, uma residência de cirurgia, achando que é uma mistura de corte e costura e marcenaria. Então, assim, existem princípios da marcenaria que eles não sabem. Né? A técnica leg screw, por exemplo, é uma técnica que marceneiro conhece. Olha só. Existe parafuso do tipo leg screw, né? Aquele que tem uma parte lisa da cabeça e a outra é rosqueado. Se você pega isso e mostra para um cirurgião novo ou em formação, claro, não vamos generalizar, mas muitos não vão saber do que se trata. Então, antigamente, a gente fazia esses cursos que ele estava falando, e além desses cursos, né, que são cursos oficiais da fundação, existia uma coisa que a gente corria muito atrás e hoje a gente vê muito pouco. Inclusive, eu estive, acho que lá na faculdade de vocês, Foi. para fazer um cursinho sobre, né, um preview de fixação esquelética. Foi ótimo. Então, Interessante. exatamente. Então, antigamente, as empresas de material cediam os espaços, colocavam material, faziam turma de treinamento, a gente fazia workshops. Existiam verdadeiras aulas com profissionais mais qualificados, como o Silvio, como o Nicolas, que se dispunham na época a ensinar profissionais em formação a como utilizar o material de fixação esquelética, princípios de fixação. Hoje você não vê quase ninguém correr atrás disso. O paciente não é um mural em branco para você sair botando prego e parafuso. Saber que coisas têm material que norma. tá usando também, O que né? usar, Sim. onde usar, por que usar, chance de dar problema, biomecânica. Então, a coisa não é sair furando e parafusando em qualquer lugar. Isso é uma coisa que irrita muito a gente quando a gente está numa cirurgia e você dá de cara com um residente que você percebe que ele está voando. Aham. É dirigir o carro sem saber qual é o pedal do freio e do acelerador. A vontade é de jogar ele pela janela. Mas é o que a gente discutiu, né? Que vai discutir a questão da formação hoje. Então, assim, por que o Ricardo tá tão revoltado com isso?
Porque a gente Tá tem um bebendo grupo. até uma água aí, né? Não, a gente tem um grupo, eu, ele, Eduardo Cardoso, né, o Rodrigo, né, a gente tem o Roberto, o Lourenço. Cara, a gente tem um grupo que a gente vai postando tudo que tá de errado no Instagram. E se você olhar o grupo, a quantidade de postagem, hoje eu dou aula com casos de Instagram de falta de Caramba. princípio. Dá uma enciclopédia de vários Dá, volumes. mas né? assim, o que nos assusta não tem problema o cara que é staff de 1000 anos, mal formado, postar algo errado, entende? Uhum. Não é esse o nosso foco. Mas como é que o residente, que está em formação, que está estudando, ele posta algo que está errado? Uhum. Como é que ele posta algo que está incorreto? Ele olha o livro e fala, o livro faz assim. E eu fiz ao contrário do livro. E eu vou postar. Então, isso me incomoda, isso incomoda todo mundo. E é o que a gente vai falando, cara, Totalmente. a gente tá com uma geração complicada, porque você está vendo, né? E aí os acadêmicos fazem o quê? Olham, aplaudem, palminha, Sim, chamam ele Acha para dar aula. lindo, porque acha lindo. Aí vai chamam ele para dar atrás. Porque aula, acha entende? lindo. Então a gente É vai isso. vendo essas coisas, vai ficando incomodado, tipo assim, cara, a gente tem um problema para resolver, né? Porque é um problema de princípio básico. Então a postagem, a curtida tá acima de tudo. Então, eu posto isso aqui, não vai dar nada. Como não vai dar nada? Tá todo mundo vendo. Uhum. Então a rede social tem N problemas, né? Mas um dos problemas que a rede social solucionou é que como todo mundo acaba postando tudo, a gente acaba começando a conhecer quem é quem. Então várias pessoas que a gente achava, pô, fulano é fantástico, postava o carro e falava, peraí, ele não sabe o básico. Meu Deus, a desilusão. Ele não Sabe sabe o qual era a minha básico. rede social na época, quando eu voltava para casa depois da cirurgia? Era contar para minha mãe, para meu irmão, para meu pai. Poxa, hoje teve cirurgia disso, hoje eu apertei um parafuso, hoje eu furei uma mandíbula, uma broca, fui lá e furei. Minha rede social era aquilo ali. Não tinha para quem postar, não tinha o que postar, não tinha por que postar. Meu interesse era estudar, aprender, conseguir aprender, executar alguma coisa no consultório e contar para meu pai, minha mãe e meu irmão. Era isso. Eu no primeiro dia de estágio, mãe, cortei o esparadrapo, entreguei o esparadrapo. Foi exatamente Só que isso. hoje você posta o esparadrapo na rede social aqui, eu aqui ó. tô tirando o Tô esparadrapo. cortando o esparadrapo, é isso. Assim, não tem um problema, né? Desde que posta nas formas corretas, como manda o CFO e tal, mas assim, você tá postando algo que tá errado, cara. E você não sabe que tá errado. Isso é loucura. E a gente tá vendo isso o tempo todo. E a né? O gente, tempo quando todo, tá à o tempo frente do todo. colégio, isso chega pra gente absurdamente. Sim, Sim. Eu imagina. lembro na época que eu estava na coordenação, tinha um cidadão aí que postava umas coisas tecnicamente Posta muito até erradas, hoje. posta até hoje. Momento E aí o que fofoca. acontece? Eu começava a receber um monte de mensagem. Olha só, você como coordenador do capítulo tem que fazer alguma coisa. Meu Deus. Porque assim, na E visão... não tem, né? E não tem. não é essa, não é minha função. Mas as pessoas acham isso, né? Atribuíam É igual isso você a achar que você paga IPVA, não pode ter buraco porque você paga IPVA. O imposto do carro não é vinculado ao buraco da rua. Mas né, o leigo acha que é dessa forma. Então, às vezes, os colegas cobram da gente coisas que não tem. Mas, enfim, entrei em contato com um colega até e falei, olha só, postagens aqui, mas eu não consigo te ajudar, porque realmente a postagem está muito Não, errada. hoje a gente não entra mais em contato com ninguém. Eu entrava e o que ele falava? Não, ele se justificava, não, mas vai ficar assim mesmo, porque as dificuldades são assim. Eu falei, ok, não entro mais em contato com ninguém. Então, a única solução que a gente tem acaba sendo evento. Uhum. Porque aí no evento, é um evento aberto, é um evento científico, e aí a gente expõe mesmo o que tá errado. Eu uso aula de complicação com caso do Instagram, lógico, eu apago ali, mas eu entendo que aquilo é público. Se o cara postou, tá público. Com Então certeza. eu uso. Aproveitando esse assunto de residência, tem alguma coisa que vocês gostariam de ter sabido antes de entrar na residência de vocês? Um aviso, um puxão de orelha? Olha, assim, não é ilusão não, mas na verdade eu não entrei iludido. Eu sabia, quando eu resolvi ingressar de fato, é o que eu falei no início, eu não conhecia a especialidade. Mas uma vez que eu conheci, eu percebi. Mas, como eu disse, as pessoas têm iniciações muito diferentes, né? Têm visões muito diferentes, capacidade de observar coisas diferentes. Eu não fui iludido em momento nenhum, porque a primeira pessoa que caiu na minha vida foi o professor Silvio. Então, vocês que conhecem ele um pouquinho sabem como ele sempre foi muito direto. Então, qual foi a minha sorte? Né? E aí eu coloco a sorte novamente. Era uma pessoa que exigia muito. Então, desde o início, antes de entrar na especialidade, antes de fazer o curso propriamente, eu sabia exatamente o que eu precisaria estudar, o que eu precisaria aprender. Isso com muita humildade, porque assim, eu comecei a ver o tamanho, a quantidade de coisas que eu não sabia, né? E eu teria que correr atrás disso. Falei, meu Deus do céu, eu vou ter que voltar à faculdade quase toda. Eu tô tendo que estudar coisas que eu quis me ver livre na época. Anatomia, fisiologia, farmacologia. Eu falei, caramba, e isso é o forte para exercer. Eu falei, gente, como é que eu vou infiltrar alguém? Como é que eu vou cortar alguém sem saber o que tem embaixo? É uma irresponsabilidade muito grande. Então,
Quem tem responsabilidade tem medo e estuda. Eu adoro quando o aluno vem e fala que, pô, eu tô tremendo muito para fazer aquela primeira. Eu falei, isso é bom sinal, isso é sinal de responsabilidade, de medo. Me assustaria muito se você nunca tivesse feito isso em alguém e chegasse aqui com a maior tranquilidade do mundo. É sinal que você tem medo de fazer mal ao paciente, de gerar um problema. Isso é sinal de responsabilidade. A sua tremedeira vai passar. Você vai treinar, você vai fazer 1, 2, 10, a gente segura na sua mão, faz junto. Não tem problema. Mas com o tempo, você só tem que ir praticando e estudando. Você não tem como você estudar tudo para depois pegar no paciente, Não, né? com Mas também não certeza. tem como você executar coisas Sem sem saber estudar nada. nada. Então, essa construção é uma coisa que vai lado a lado. Teoria e prática vão caminhando juntas. Então, eu fui bem orientado em relação a isso. Eu sabia que eu ia ter que estudar e muito, só que o medo não pode fazer você bloquear. Não, eu quero Sim. muito isso. Eu via que a montanha era muito alta, né? E O a gente segredo é não está. olhar pro topo, né? É, isso Exatamente. aí. E nem muito para baixo, que você vai ficar com Aham. medo. Então você vai devagarzinho. Hoje talvez eu não tenha chegado nem na metade da montanha ainda. Tem muito mais coisa para cima, no meu ponto de vista hoje, porque quanto mais a gente estuda e mais a gente vê, mais a gente vê que não sabe Aham. coisas. Não, e a gente olha vocês no topo da montanha. Ah, É, longe totalmente. disso. Entendeu? E vocês reconhecem, né? Longe Com todo o disso. E esse entendimento que topo a gente vocês nem têm, enxerga. que Nem enxerga. ainda A gente nem falta. enxerga. A gente nem enxerga. Eu acho que é muito doido porque a gente que tá dentro da graduação ainda vê uma distância muito grande Não é. da gente. Acho que isso é até algo que a gente queria comentar um pouco mais pra frente. Passa Eu não vou rápido começar a dar demais. spoiler já. Passa muito Mas, rápido. mas a gente sente bastante isso, assim. E eu acho que foi muito interessante vocês falarem sobre essa questão da construção da base, né? Dos princípios, tanto em relação à graduação quanto durante a residência. É muito importante você fortalecer esses princípios básicos, esses É o fundamentos, principal. né? Total. E, assim, a gente que queria saber se vocês acham que os estudantes que estão entrando hoje na residência estão preparados para cursar isso. Vocês acham que o perfil é positivo? Qual é esse prognóstico para vocês? Hoje a gente vê com muita cautela a questão da entrada do estudante dentro de qualquer centro de formação. Vou explicar por quê. A gente tem hoje um estudante que às vezes está entrando meio vendido no que é a especialidade. Então ele conhece a especialidade pela rede social, ele conhece a especialidade pelo residente blogueiro ou pelo recém-saído da residência blogueira, que é ótimo, visita as instituições, visita as ligas acadêmicas, conta como é a especialidade, mas essa pessoa está contando uma especialidade que ela não viveu. Uhum. Ela está saindo da residência agora, então ela nem viveu. Então como é que ela está passando o que é a especialidade? Ainda tá cheio de expectativa também, né? Pois é, né? Então, essa falta de noção do que ele vai ter daqui para frente faz com que o estudante muitas vezes se frustre. Então, hoje a gente já tem estudante que a gente sabe que não exerce a especialidade. Então, há pouco tempo eu postei lá no nosso grupo lá, uma recém-saída de residência fazendo clareamento. Então, assim, o cara faz a residência de bucomaxilo, ele acaba não fazendo as outras especialidades porque é inconcebível, não dá pela quantidade de informação que você tem que ter. Então, você vê o cara que gastou tempo, gastou investimento, fez uma residência, mas ele não exerce a especialidade, porque aquilo que ele fez não era para ele. Uhum. Então, ele estava achando que a especialidade seria um glamour, que a especialidade seria um novo médico, a especialidade seria algo que não é. A especialidade é de muito sacrifício, muito trabalho e zero de glamour. Zero de glamour. Eu tinha zero. curiosidade de, numericamente, ver quantos especialistas que são portadores de diploma da especialidade. Não digo nem registrados no conselho, porque alguns sequer registram Sim. a especialidade. Tem que registrar para exercer e tal, mas tem muitos que não registram. Então, eu tinha essa curiosidade. Quantos especialistas portadores de diploma da especialidade existem que realmente exercem a especialidade de forma ampla? Porque É uma porcentagem muito é pequena. uma porcentagem muito pequena. Muito Muitos pequena. sequer exercem. E aí você tem vários Caramba. motivos para isso. Você tem o cara que não conseguiu, porque ele nunca teve a oportunidade de ficar no hospital, continuar o treinamento pós-residência, que é aquilo que eu falei dos 10 anos ali, né? Então tem o cara que não teve a oportunidade, não conseguiu, e teve o cara que viu que não é para ele. E isso hoje está acontecendo muito. Então o cara entra. Vou dar um exemplo aqui que acontece, que a gente discute o tempo todo. O sistema do hospital é ruim. Né? O sistema é lento, trave e tal. Tudo bem. O sistema é ruim, não é um problema meu que o sistema é ruim. Ok? A cirurgia começa às 8. Você tem que estar no centro cirúrgico às 8. Se o sistema é ruim, que hora você vai chegar para passar a visita? Às 5 da manhã. O problema é teu. Isso se chama sacrifício, se chama responsabilidade. É assim que é a vida, na residência e fora da residência.
Totalmente. Acorda às 5, chega em casa meia-noite. É assim para todo mundo. Então, o cara hoje consegue chegar e falar, não consegui fazer porque o sistema é ruim. Ele chega às 10 da manhã dentro do centro cirúrgico. Isso é inconcebível. Só se quer a parte boa, ninguém quer a parte ruim. Sim. Entende? Isso não existe. Como tantas outras coisas que a gente vê hoje. Fala para o acadêmico, ó, tem a cirurgia, você quer ir assistir? Ah, quero ir assistir. Qual é a cirurgia? Como assim qual Quer é a escolher cirurgia? Você tem que qual assistir que qualquer é. coisa. Como assim qual é a cirurgia? Ah, mas é sábado? Sábado não dá. A gente tem o Rodrigo lá que gosta de operar domingo. Domingo? Não, domingo não dá. Domingo eu tenho. Vocês entendem Tem que isso. futebol 4 horas. Então, muita gente está entrando dentro da especialidade sem entender o que a especialidade vai te cobrar. E aí acaba se frustrando e não consegue se formar bem, né? Como que é o dia a dia de vocês, assim, na prática do bucomaxila e de vocês também, pessoal? Pra gente saber um Quer ver pouquinho. um exemplo só para, assim, né? Porque essa rotina muda muito dependendo da fase que você É. está na Sim. especialidade, óbvio, né? Então, falando ainda da parte da formação, que era a rotina, ainda em relação ao perfil do residente, hoje as pessoas entram na residência e é engraçado, né? Eles entram querendo abrir cabeça, abrir órbita, abrir pescoço. Fala, peraí, eu quando comecei a aprender, as pessoas eram bem claras comigo. Olha, você, primeira coisa, você vai entrar no centro cirúrgico e aprender a se comportar dentro do centro cirúrgico. Você não vai fazer nada. Se você não Você vai atrapalhar, passar tá longe bom. Se da você não mesa de atrapalhar, tá cirurgia. bom. Você vai entrar e olhar. Eu passei semanas só olhando de longe para não causar nenhum tipo de problema. Depois, eu comecei a virar auxiliar da instrumentadora. Eu ficava olhando como a instrumentadora me ensinava. A mulher tinha 30 anos de instrumentação Sim. cirúrgica. Quem sou eu, né? Lógico. Lógico, eu tenho que aprender. Ela me ensinava a montar mesa. Né? E eu ia Legal. aprendendo. Depois eu ia auxiliando a instrumentadora. Até eu começar a fazer a parte dela e ela me dá esporro. Tá errado, não é assim. E é isso. Eu fiquei instrumentando cirurgia durante muito tempo, até aprender o nome daquilo tudo, até aprender a montar aquilo tudo, até que eu fui convidado para ser o segundo auxiliar. Segundo auxiliar, de longe. Que honra. Até eu ia primeiro auxiliar, demorou muito. Até um belo dia que, felizmente, em algum momento de surpresa, quando acharam que eu devia, me deram um bisturi na mão e mandaram fazer alguma coisa. Então, assim, hoje as pessoas já querem entrar querendo operar. E se você fala para ele que não é o momento, ele se sente desprestigiado, ele se sente ofendido, ele se sente humilhado. Eles não têm ideia o que é humilhação, entre aspas, para você realmente aprender algo de forma séria. Você está operando uma pessoa, você não está brincando de Lego, você não está brincando de, né, antigamente um brinquedinho chamado Kit Spot, que a gente brincava de marcenaria. Denunciando a idade. Não é isso, entende? Então, assim, você operar pessoas requer uma responsabilidade muito grande que você não... Você que está começando, você vai fazer a sua besteira ali, só que aquele paciente não é seu. Aquele paciente é institucional, aquele paciente tem uma família, aquele paciente tem filho, aquele paciente vai voltar na instituição para você fazer acompanhamento pós-operatório, pode complicar, pode ter sequela, tem implicações legais, judiciais. Então, quer dizer, a pessoa que está começando ainda não tem essa noção na cabeça. Essa falta de noção do quanto que o seu trabalho interfere na vida dos outros é um problema, né? Um problema, às vezes, é uma inocência do residente, às vezes é uma falta de empatia. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. O residente não entregou o agendamento da cirurgia no horário correto. E a cirurgia não pôde ser executada no dia que seria, porque passou o prazo do agendamento. Ah, esqueci, desculpa, professor. Isso já aconteceu. Só que não é desculpa, professor. Ele não entregar o agendamento no horário correto implica que o paciente não vai ser operado no dia correto. Isso implica em maior tempo de internação, maior custo para o hospital, maior quantidade de complicação na cirurgia, um custo social desse paciente que é mais um dia afastado da família. Sabe se é ele? Leito preso. Você sabe se é ele que sustenta a família dele? E aí, ele, quanto mais um dia no hospital, é menos um dia botando Mais dinheiro um para dia dentro de de casa. jejum. E você mais um frustrou a dia. expectativa do paciente. O paciente fica chateado, a família também. Então não é um errinho, eu só esqueci. Não é só esqueceu, cara. Você quebrou uma cadeia inteira, você gerou problema para milhares de O pessoas. efeito borboleta. Você não tem noção. Isso aí. Então, por isso que a gente fala hoje. Você tá preparado para entrar e ter esse nível de responsabilidade? Se você respirar errado, você faz o dano a alguém? Então você tem que estar preparado para isso. Então, por isso que é que a gente conversou no começo. Não, é isso que eu quero pra minha vida, eu não faria nenhuma outra coisa. Então, beleza, você vai aguentar esse sacrifício. E não aceitam serem chamados a atenção. Você chama atenção, é assédio moral, é não sei mais o que, é isso, é aquilo. Não é para ir por esse lado. Não é. A educação, a evolução requer
né? Requer esporro, requer estudo, Sim. requer, como diz o professor Clóvis, requer correção de rota. E você não pode fazer isso só passando a mão na cabeça da pessoa. Sim. Não dá para ser assim. Não tem nem como, porque a pessoa tem que entender o tamanho da complexidade que é aquilo ali. Entende? Então, pra gente, né, dar o esporro é mais trabalhoso. É muito melhor ficar quieto. Ficar quieto, não vou brigar com isso não. Mas se a gente dá o esporro, é que a gente está investindo no Totalmente. estudante ou no residente. Então a gente fala, cara, enquanto a gente tá brigando com você, é que a gente quer seu bem. É porque se Né? importa, né? Se não se Preocupe-se importasse... quando a gente desistir Quando a de gente você. parar de falar, é que a gente quer indiferença. Tipo assim, pô, já desisti. Mas eu falo isso pra vocês. E muitos já passaram por isso. Já. Aí fala, não, a gente já desistiu. Aí passa uma semana falando, não, eu não posso desistir, eu vou até o final. Pra depois não falar que, pô, vocês desistiram da gente. Não, vamos até o final. Eu já ouvi, você tá com raiva ou você só desistiu de mim? Os dois. É melhor você não descobrir Os dois. ainda. Os dois. Eu acho Descobre que é ainda muito não. doido isso, porque a gente tem essa percepção, assim, acho que com as redes sociais, essa geração nova agora, né? A gente teve uma diminuição dessa sensação de hierarquia, sabe? Sim. Hierarquia eu falo de uma maneira positiva, porque Sim. eu acho que tem que existir, Nivelou né? horizontalmente todo Sim. mundo, né? Exatamente. Eu acho que talvez a gente... Perdeu-se o respeito também. eu acho que a gente tenha um pouco essa dificuldade de, por ter informação o tempo todo mundo ter Sim. tecnicamente a mesma voz, né? O mesmo acesso ao poder de fala, a gente acaba perdendo um pouco essa noção, né? Pra gente da especialidade, a rede social ela é um problema. Então vou explicar bem claro por quê. Porque hoje a gente tem pseudocirurgiões que são meramente captadores de paciente. Hoje a gente já trabalha com cirurgião dublê. Uhum. O cara é do Instagram, o cara capta o paciente, o cara vende tudo que tem para vender, mas na hora de operar, é um outro colega que Meu vai. Deus, que Isso doideira. acontece aos montes dentro da É um especialidade. cirurgião de marketing, virou uma função da equipe É uma ter um função. cirurgião de marketing. E Meu olha o Deus. problema que a gente tem. Então, assim, o colégio tem uma diretriz para formação, né? Que é diferente da diretriz do MEC e do CFO. Então, para o colégio, né, como é que tem que se formar um especialista? O especialista se forma com 8.640 horas. Isso é uma formação integral e exclusiva, né? Por quê? Eu explico para o estudante que são 2 faculdades de odonto. Sim. A faculdade de odonto vai beirar ali entre 4 e 5 mil, você vai fazer outras 2 faculdades de odonto, só que não em 5 anos, em 3. Então, E só para cirurgia. Então, óbvio que vai ser muito pesado. Mas, infelizmente, é só assim que a gente consegue pegar o cara e tirar um cara de um consultório e fazer ele andar no hospital sem cometer dano a ninguém. Só que, infelizmente, a gente ainda tem centros de formações que não trabalham com essa carga horária. Que trabalham com carga horárias que são carga horárias previstas ali pelo MEC, pelo CFO, por um problema legal, enfim. Então, esse cara que faz um curso de formação, né, ruim, não tem jeito, gente, é uma conta. Se o cara fez um curso de 3 mil horas, ele não vai conseguir fazer a mesma coisa com outro com quase 9 mil. Totalmente. Entende? A gente tá falando do triplo. Não tem como, mas a Sim. gente tem gente que são formados assim. Quando esse cara entra na rede social, aí não dá pra saber mais. Uhum. E não Então- adianta isso estar só no papel. Né? Não adianta ele ter as horas no papel. Na prática, ele tem que ter essas horas trabalhadas, né? Essas horas estudadas. Você vê, o que eu estava falando antes em relação a uma das dificuldades do perfil do aluno que entra na residência. Por que eu acho um absurdo o aluno da graduação não passar, pelo menos de forma obrigatória? É o que acontece agora, né? De forma um pouco torta, vamos dizer assim, mas está acontecendo no último período, o aluno ir para o hospital e tal. Porque quando você entra no hospital, ainda que você não queira fazer cirurgia, se o aluno levar a sério, não adianta entrar lá no hospital hoje e ficar no celular, né? Antigamente não tinha celular, então a gente não podia ficar no celular. Mas você aproveitar o tempo que você está lá, porque dentro do hospital você vê e hierarquiza problemas de forma muito diferente do que você vê no consultório. Você no hospital, você tem uma noção um pouco mais exata do que é um problema de verdade, o que é um sangramento de verdade, o que é um desespero de verdade, o que é uma situação crítica. A gente vê colegas, né, que fazem a parte clínica e às vezes vão fazer uma extração dentária e tal, às vezes um sangramento de pequeníssima monta, nada muito importante, tem gente quase passando mal dentro do consultório, levando a família toda, o paciente a um pânico totalmente desnecessário. Não tá preparado. Se você pra não quer ser cirurgião, mas intercorrências. você já viu coisas de verdade, você já encara o seu consultório Sim. com outro nível de atenção. Então, é importante até para quem não quer ser cirurgião. Então, o cara que entra numa residência de cirurgia e é a primeira vez que ele vai estar dentro de uma unidade hospitalar e vai começar a ver, às vezes ele se choca, se frustra e sai. Não é isso que eu quero, pelo amor de Deus. E a gente tem tô isso fora hoje. daqui. Hoje a gente tem o cara que faz um curso que a gente diz lá que é o curso mensal. Ele passa 3 dias no mês dentro de um hospital. E aí não é nem no hospital. Desses 3 dias, 2 são fazendo cirurgia oral.
Aí ele finge que dá um plantão. Então, óbvio que esse cara, ele não pode se formar. Uhum. Mas ele tem o título inscrito dentro do CFO, não reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia, mas ele tem o título de especialista. Então esse cara fica na rede social e dependendo do nível de marketing dele, dependendo do nível network dele, ele tem paciente. Só que ele não consegue executar. Aí ele Uhum. chama um dublê para operar. Então olha que Uhum. coisa Que louca que a gente está doideira. vivendo. Ele é o chamariz, né? Chama os Isso. pacientes Isso e o não outro pode Ele ganha acontecer. os Bem- louros, ganha o marketing e E, alguém trabalha e para aí, ele. Por e aí ele. agora a gente vai puxar pro lado do estudante. O estudante não conhece esse cara. Uhum. Mas esses caras, É vira e o mexe, cara. estão pro estudante como um mega referência, né? profissional, São uma mega endeusados, referência. endeusados. Sim. Aí ele vai em liga acadêmica, ele vai dar aula, ele vai fazer não sei o quê. E você fala assim, cara, antigamente, quando a gente ia em congresso, o Ricardo pegou isso, eu peguei isso. Cara, pra você abrir a boca no congresso, você morria de medo. Eu acho que no primeiro congresso que eu fui como residente, o Silvio deu-lhe uma vassourada num outro professor gigantesco, que eu não vou citar o nome, Uhum. que eu só faltou eu me esconder embaixo da mesa. Que eu falei, cara, Era assim na isso época. é coisa de maluco. Ninguém perdoava uma besteira Uhum. sendo falada. Hoje o cara posta besteira o tempo todo e ele se bate palma. Sim. Porque, pô, eu Uhum. não vou falar que isso, não, isso é um erro nosso, eu já falei isso com o Ricardo, que vira e mexe a gente moderando o evento. Fala, eu vou bater, mas, pô, fulano é gente boa, cara. Vou bater, a Vai gente tá estragar a errado. A amizade, gente Se tá vai. você errado, a gente tá bate, errado. se você bate, ou dependendo do que você fale, não precisa nem bater do ponto de vista, né, de falar de forma grosseira. Apenas você corrigir, você sai como mal visto. Sai como mal visto. Você sai como um cara arrogante, como um cara que estragou o evento. Sim. Você é cancelado, Sim, entendeu? sim. E hoje a gente tem uma leva nova, né, das especializações, né, dos cursos, das pseudo-residências aí, que, né, isso aí, claro, né, não é um tema para a gente aprofundar agora, isso aí dá margem a muita falação. Mas são os especialistas que estão saindo com um diploma de cirurgia bucomaxilofacial e que, na verdade, não vem nada de cirurgia bucomaxilofacial, são as especialidades voltadas para harmonização orofacial. Sim. Isso é o maior Uhum. problema ainda, Sim. gigantesco. Então, só para a gente categorizar, para não ser injusto com ninguém, assim, às vezes é uma dúvida dos estudantes. Não, eu tenho que fazer residência, eu não posso fazer especialização. Uhum. Depende. O Colégio Brasileiro de Cirurgia, ele entende que pode haver uma especialização desde que ela seja em regime de residência. Entende? Então, eu Entendi. posso ter uma especialização que cumpra os requisitos de uma residência, 8.640 horas, integral, porque isso é um problema da juventude. Então, eu falo por mim, eu não fiz residência, eu fiz especialização. Né? Na época, o meu coordenador era o presidente do colégio, que era o Nicolas. Uhum. Então, foi nos moldes de uma residência do colégio. Só que na minha época, tinha uma vaga para o estado inteiro. Sim. Então, ninguém fazia residência, só tinha um cara por ano que fazia residência na UERJ. Todo o resto fez Uhum. especialização. Então, só que as especializações eram especializações no regime de residência. Então, às vezes, o estudante fica nessa com medo, ele tem que puxar ali, né, o perfil do curso e ver, porque hoje a gente também tem problema de residência ruim. Sim. Vou explicar por quê. Ele cumpre o requisito, ela tem a carga horária e tudo mais. Mas virou um incentivo para o hospital virar um hospital escola. Isso envolve verba. Caramba. Então, às vezes, o cara pega um hospital sem nenhum perfil educacional, sem corpo clínico formador e se forma e se vira uma residência. Uhum. Entendi. Então o cara é uma residência, o aluno tem bolsa, mas ele não consegue formar ninguém direito. Porque ele não tem nem preceptor formado, como é que ele vai formar? Então não é fácil a escolha de onde você vai fazer. Tem que pensar muito bem, tem que ler muito bem, tem que conhecer. Né? Então a dica que eu sempre dou para os estudantes é frequente os eventos do colégio. Uhum. Os eventos do colégio são muito bem categorizados, na maioria das vezes, com as pessoas que estão falando, com as pessoas que estão dando aula, entende? Então você consegue ver hoje as residências que são cadastradas no colégio. Então tem que cumprir os Interessante, requisitos para a residência ser cadastrada no colégio. Então isso já te faz errar menos. Uhum. Né? Então é a dica que eu dou. E os profissionais também, de certa forma, a gente busca estimular com que os profissionais que militem na área de fato se juntem ao Colégio Brasileiro de Cirurgia. Porque é a entidade mais forte da nossa especialidade, né? A segunda maior do mundo, e que quanto mais gente estiver atuando lá, melhor é para a especialidade. Né? Você tem várias categorias diferentes de membros, então até quando, né, quando os pacientes vão procurar os profissionais, né, você pertencer ao Colégio Brasileiro de Cirurgia
e deveria continuar sendo cada vez Sim. mais um diferencial Uhum, do com profissional. A gente certeza. conhece isso, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sim. Né? Você vai Uhum, procurar um cirurgião plástico, poxa, ele é membro da sociedade, vira um marketing para a pessoa. Olha, ele é sim. membro da Sociedade Brasileira de É, Cirurgia é, Um Plástica. marketing justo, Justo. né? mas é Não o que porque a gente É vê uma por aí. credencial, né? Sim. Mas isso evoluiu muito mal dentro do odonto. Então eu brinco lá em aula que você quer ver um charlatão, é só você buscar curso em português que ele fez em Harvard Isso. ou Miami, e ele é membro de milhões de sociedades secretas. Meu Isso. Deus, que É doideira. só você olhar, então você identifica um charlatão muito fácil no Instagram, entende? Então isso é um problema, isso evoluiu mal dentro da odontologia. Para o Aham. paciente leigo, ele olha o doutor charlatão e vê lá, pô, curso em Miami, curso em Harvard. Pô, a gente sabe como é que são esses cursos. Uhum. A gente sabe Uhum. como são. E aí, não, ele é membro de. Tem um monte de sigla. Cara, a sociedade, eu falo que é sociedade secreta, que isso nem É isso Aham. aí. existe. Não é coisa séria. Inventa um monte de Então, letra. então isso é difícil dentro do odonto pro leigo, né? Então tem que buscar entidades sérias que Sim. de fato representam aquela especialidade. Como é, né, na estômato, que é muito forte, né? Que é até presidido pela professora Águida, que é daqui do Rio, está na gestão Sim. dela, né? Como é o colégio, que a gente já teve diversos presidentes daqui do Rio também. Então você tem que buscar as sociedades que de fato representam aquela especialidade. Falando de mercado, de futuro, vocês deram algumas dicas aí de pertencer ao colégio, de buscar fontes confiáveis, mas falando da atuação no mercado, consultório, hospital, como eles se complementam, como que tá o mercado na visão de vocês hoje para o cirurgião buco? E aí, Ricardinho, Olha, começar. depende muito do interesse, claro, nem todo mundo vai ter o mesmo interesse. A cirurgia maxilofacial é uma área realmente enorme, em que você pode optar, dependendo do perfil, né? Antigamente, a cirurgia era muito mais, né, permeada por homens do que mulheres. Hoje a gente está Ah, vendo isso. que, não vou dizer nem uma inversão, mas Não, a mas gente teve está uma inversão vendo, de fato. a gente está vendo uma mudança muito grande. Até no curso de cirurgia oral, você está vendo uma procura muito maior Sim. de mulheres do que de de homens. homens. Nas residências, você está vendo entrar muito mais mulheres do que homens. Então, assim, e lógico, isso vai depender do perfil pessoal, né? Onde a pessoa prefere, né, trabalhar, exercer as atividades e as competências pessoais. Tem gente que gosta mais de fazer cirurgia oral um pouco mais avançada, que pode, em alguns casos, exigir que você tenha um curso um pouco mais forte na cirurgia, como uma especialização. Tem gente que vai para o lado da cirurgia ortognática e fica basicamente ortognática. Tem gente que gosta muito da área de implantodontia, reconstrução, trauma. Aí falo de mim, o que eu sempre forcei, né? O que eu sempre gostei, estudei, o que mais a vida apresentou para mim foi trauma e cirurgia oral, né? E doenças, né? Patologias que a gente chama de uma forma grosseira, né? Patologia, cirurgia oral, dente incluso, consultório, e na parte hospitalar, basicamente o que mais me chamou a atenção sempre foi trauma. Agora, Bem é, leve, né? Coisa Coisas bem, leves. bem tranquilo. mas na verdade, assim, nem tudo na vida acaba sendo só escolha, né? Eu vejo um pouco É. dessa maneira também. É o que a vida apresentou para mim. O meu trajeto foi sendo esse. O trauma aparecia na minha vida de uma forma muito constante. Até hoje é assim. Né? A questão da oportunidade de trabalho, a dica que a gente dá é esteja pronto. Né? Esteja pronto. Quando a gente fala pronto, não é você gabaritou a vida, sei tudo de cirurgia, não é isso. Mas esteja preparado para quando uma oportunidade, seja ela qual for, aparecer na sua frente, né, desde que seja de seu interesse, você tenha qualificação mínima para poder agarrar a oportunidade e fazer por merecer, né, e não decepcionar aqueles que eventualmente te deram a oportunidade de trabalhar. Então, Uhum. assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar com trauma por várias maneiras diferentes. Comecei basicamente no serviço privado, trabalhei em serviço público, trabalho hoje ainda mais ainda em serviço público, porque as pessoas sabiam da minha história, sabiam da minha origem, sabiam da minha qualificação e fui chamado para atuar naquele nicho específico. Então, a gente vai, né? A vida foi apresentando isso para mim, eu fui seguindo e aí estou até hoje. Tem outras pessoas que buscam muito mais, por exemplo, cirurgia ortognática, porque não tem muito aquela coisa de querer ficar em hospital, não tem o perfil de trabalhar muito com emergência, ou não tem interesse de ficar saindo, principalmente no início da vida, né? Quando vocês perguntaram sobre a rotina, como é que é a rotina? Antigamente eu saía 2 horas da manhã, atravessava a ponte para atender um trauma de nariz, uma fratura nasal. Doideira. Eu fiz isso várias vezes. Acordava o Silvio, ou o Alexandre, ou outro colega, para como é que eu agia e tal. Hoje eu não faço mais isso, mas com certeza pessoas mais novas fazem, deveriam fazer.
Hoje eu reclamo, mas para mim, na época, foi muito importante ter acordado, ter saído de casa, ter tido aquele peso da responsabilidade de 2 horas da manhã. Caramba, eu tenho que ir para o hospital, botar roupinha e sair correndo, ir para o hospital e chegar lá e atender, e preencher prontuário e medicar. Não é o trauma de nariz em si, entende? Uhum. É tudo que aquilo envolve. É o Contexto, né? compromisso, é o contexto, é o compromisso com o serviço, é você se sentir útil e se sentir responsável, é Sim. você aprender a lidar com o paciente, aprender a tratar a família, aprender a prescrever, aprender a fazer papel, aprender a orientar. Então não importa se o trauma é pequeno ou se é grande, é o que ele falou. Você chama para cirurgia, é o que que é? É o que que é o quê? Nem vem mais, nem precisa. Uhum. Né? Porque se o interesse é esse, o ideal é que você nem venha. Sim. Pode ser uma encravada, pode ser uma mucocele ou Qualquer um coisa. trauma inteiro do crânio da face, a pessoa tem que ter o mesmo Sim. interesse. Não importa o que é, não importa o dia que é e aonde é. Eu ia em qualquer lugar, a qualquer hora, desde que eu pudesse. Eu cancelava qualquer compromisso. Nunca gostei de praia mesmo, né? Sempre odiei praia, mas se tivesse praia, ou tivesse churrasco, ou tivesse qualquer coisa, eu deixava imediatamente de ir para cumprir o compromisso. É o Agora, preço. hoje em dia, é difícil. As pessoas não querem passar por essa parte. Elas querem ir direto, né, para a fotografiazinha do Instagram e postar. Eu falo que é a síndrome do R3, né? Porque o R3, o cara do último ano, ele tá Uhum. acostumado com o cara do R2, R1 fazendo tudo para ele, Uhum. e ele só chegando, operando e sair. Só que quando ele vai terminar o R3, ele vai entender que ele é o R1, o R2, o R3, o maqueiro, ele é tudo. Uhum. Porque é assim que é a vida, não tem ninguém fazendo as coisas para você. Então, quanto antes o cara tem esse clique, melhor ele é absorvido no mercado de trabalho. Porque tá todo mundo olhando o perfil do cara, se o cara é realmente afim de trabalhar ou não. Então, quando você espera, falaram do mercado, né? Então, assim, o cara pode sair e ir para um consultório para fazer cirurgia oral, implante, que é a parte que a gente acaba fazendo no consultório. Ele pode ir para o serviço público, então ele vai dar plantão no serviço público, né? Vai ter o plantão dele lá, sábado e domingo. É quando entra, o mais novo entra sempre pro sábado e domingo, é assim Desde que que é a ele rotina, mereça. Uhum. né? E o cara pode ir pro serviço privado. Então ele pode ir pro serviço privado, gerando a cirurgia do consultório dele, ortognática, lesão, alguma coisa desse tipo. Então ele tira do consultório dele e leva para um hospital privado. Então essas são as possibilidades de caminhar. Então você pensa, qual é a melhor área e tal? Eu acho que hoje a pessoa tem que fazer tudo. É, eu ia Entende? perguntar Eu acho que o isso. cara tem que fazer tudo. Claro que tem gente que dá foco em mais cirurgia oral, implante, não gosta tanto de hospital. Tem gente que quer fazer mais a parte de cirurgia ortognática, que é mais eletivo. Mas eu acho que as coisas acabam se completando, né? Uhum. Então eu acho que pelo menos, cara, faça tudo. Faça uma formação que você tenha rodado em trauma, que você tenha rodado em cirurgia ortognática, que tenha feito ATM, né? Tratamento clínico de DTM, que hoje está aí. Então, Isso, como formação, se perfeito. Eu acho forme que em tudo. você tem que fazer tudo. E Igual a graduação. Igual a graduação. Não esquecer todas as disciplinas. E a vida depois vai te falar o que é. Não adianta isso aí. você chegar e falar assim, não, agora eu É. saí da minha residência, eu só faço cirurgia ortognática. Cara, você tem 24 anos, por que o paciente vai pagar a ortognática com você, com 24 Uhum. anos? Entende? Sim. E não vai pagar com o teu outro cara, seu vizinho de porta, que tem 40, que já tem um nome dentro da especialidade. É possível que isso aconteça? É, claro, mas Sim. você não vai conseguir viver disso. Você não vai Uhum. ter ortognática toda semana para fazer. Então, por isso que eu falo, cara, joga nas 11, faz tudo, né? Opera tudo, porque dentro desse ciclo de 10 anos, quanto mais operar, é tudo cultura geral, é habilidade, é desenvolvimento. E depois, se você quiser se especializar em uma determinada área, aí você vai, né? Mas eu ainda falo, não é você que vai escolher. As coisas vão acabar escolhendo por você. A As vida vai portas vão se abrindo, vão acontecendo coisas, Vai, né? eu fazia sempre trauma. Sempre fiz trauma, que eu saí da residência, e isso é algo importante que a gente fala, assim. A formação é muito importante. Claro que a formação é importante. A formação que a gente diz é Uhum. especialização, mestrado, doutorado, isso é ótimo, beleza. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é as oportunidades que você teve de rodar, Uhum. né? Botar a mão na massa, É o teu treino. Então, muito mais do que a formação acadêmica ali, os hospitais que você passou falam muito mais, vão te fazer você desenvolver muito mais. Então a gente brinca, cara, pô, fulano tem 200 anos de especialidade, mas é plantonista full. Uhum. Cara, você tem que estar dentro da rotina. Você tem que estar operando. Não adianta você só dar plantão. Plantão é ótimo, vai te dar muita mão, vai te dar um monte de coisa. Mas você tem que ir na rotina também. A rotina é o que você está ali operando todo dia. É aquilo que você está desenvolvendo, operando caso complicado, Uhum. reoperando, né? Paciente
baleado, que é o que a gente mais opera lá. Você vê coisas muito diferentes. Você Você vê coisa muito frequentar um diferente. ambulatório de pré e pós-operatório é O diferente. ambulatório é fundamental, que você aprende a ver seus resultados, corrigir seus resultados, entende? Então, quando a gente fala do residente que saiu, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, a dica que a gente sempre dá é, cara, vá para uma rotina. Por mais que você não receba para estar na rotina, se você conseguiu dar a sorte ali de alguém te absorver e te botar dentro Vai do de graça. hospital, vai de graça. Vai de graça. Vai de graça. Fica ali, pô, eu vim aqui operar com você. Posso ficar aqui operando? Posso ficar aqui Você rodando? nunca sabe até quando você vai ter oportunidade de treinar. Sim. Isso é um problema. É difícil controlar o ego, né? A pessoa quando está saindo, R3 normalmente, né? Porque os R's, né, são assim, né? O que entra, o que está saindo, acha que é muito bom, brinca. Fala, a diferença do R3 por R1 é que o R3 é ruim há mais tempo. É, Né? é verdade. É só isso, É porque verdade. você vai continuar sendo ruim no R4, R5, R6, R7. Eu lembro dessa frustração, se eu posso dizer assim, quando eu estava terminando também meu curso, eu lembro que eu estava descendo o elevador, não esqueço essa cena, descendo no elevador, eu, professor Silvio, tinha mais umas 2 pessoas ou 3, anestesista e tal, e eu lembro que ele comentou, ele falou, olha, para um cirurgião ficar ruim, mas para começar a caminhar muito de leve com as próprias pernas, aí eu, já tô acabando ali, graças a Deus, né, já tô... Precisa aí de pelo menos uns 10 anos. O quê? Zerou, voltou Eu pra fiquei com estaca aquilo, zero. me bateu no fundo e tal. Sabe o que eu penso hoje? Ele foi muito modesto. Hoje eu penso que ele foi muito modesto. Eu achei na época, porque era a visão que eu tinha, né? Minha visão era desse tamanhozinho. Hoje melhorou um pouquinho, mas a visão era pequena. Então, na minha cabeça, ele era louco. Falei, como é que alguém fala que só daqui a mais uns 7 anos, 8, que eu vou começar a conseguir andar com minhas próprias pernas? Hoje eu vejo que tem muita coisa que eu não consigo caminhar com minhas próprias pernas hoje. É porque é uma conta, e essa conta é importante, porque você vai terminar seu ciclo de formação, vai aprender ali o básico, vai aprender princípio, ou deveria aprender princípio, mas depois você vai ter o início da tua curva de aprendizado operando solo. Então, quanto mais você tiver dentro do centro cirúrgico, melhor. Então a gente brinca, cara, você tem que estar pelo menos uma vez na semana dentro do centro cirúrgico, pós-residência, mas isso não acontece. É difícil, o cara vai entrar no centro cirúrgico pós-residência uma vez no mês. Isso se ele conseguir, dependendo de se alguma equipe absorver ele. E isso impacta diretamente na formação. Porque o cara vai ter 10 anos de formado, vai ter uma experiência completamente diferente do cara que está no centro cirúrgico todo dia. Porque a experiência não é a idade. A experiência é quanto você treinou Uma e idade quão aproveitada. difícil, e quão difícil você treinou. Então não adianta o cara falar para mim, não, eu opero serviço privado. Cara, a experiência de serviço privado é muito pequena comparado com quem está operando nos piores hospitais do estado. Então não tem a comparação. O nível de dificuldade que ele opera comparado ao nível de dificuldade do colega que está rodando é muito diferente. Então, a maior dica que a gente tem de mercado de trabalho é, beleza, o cara pode até querer escolher alguma área para seguir, mas ele tem que tentar estar dentro do centro cirúrgico. E não é fácil e não é uma decisão racional. Então, eu falo por mim, eu dei sorte, aquela brincadeira nossa da sorte, que na minha época tinha muito concurso público quando eu formei. Então eu era 100% funcionário público, né? E aí eu podia ter uma estabilidade de, eu estou nos hospitais, eu já estou aqui concursado e eu posso continuar estudando, fazer mestrado, complementando a formação, né? Então, coisas que aconteciam, né? O valor de quem dava plantão era 7 vezes maior do que quem ficava na rotina. Eu vou falar qual é o hospital, né? Mas era o hospital que eu estava. Então imagina, todo mundo queria ir para onde? Porra, pro plantão, 7 vezes mais, né? Eu falei, eu vou ficar onde? Na rotina, que é onde eu opero. Acabei de me formar, preciso estar na rotina, não posso ficar escondido no plantão. Se ficar escondido no plantão, eu não desenvolvo. E aí, isso tem que estar na cabeça do recém-residente, estar na rotina. Se você consegue estar porque você foi contratado para a rotina, isso hoje eu acho que já não acontece, porque a rotina, em teoria, é o filé, onde está operando. Ninguém pega o recém-formado e fala assim, toma aqui, ó, uma rotina. Sim. Eu tive essa oportunidade, por isso que eu agradeço o Nicolas até hoje. Eu me formei e falou, toma, mas a rotina é tua. Mas a maioria não está nem qualificado para assumir isso. Não tá. Entende? Então, a maioria você precisa refinar ainda no plantão, ele tem que treinar, né, como auxiliar nas rotinas, até ele conseguir desenvolver habilidade para, eventualmente, assumir uma rotina por conta própria. Ele consegue perceber isso quando chegar a vez dele de começar a carimbar a fichinha ali na linha cirurgião, né, dos pacientes dele. Quando você começa a ser responsável pelo pré, Aí começa a pelo pesar, trans né? e pelo pós,
Quando a responsabilidade cai em cima de você, aí é que a ficha cai, você fala, caramba, Sim. eu vou operar isso aqui, mas eu preciso Isso chamar tá alguém sério que... agora. Eu preciso chamar alguém para me ajudar, né? Ou É igual autoescola, né? começa Que a tem ver um que a cirurgia pedalzinho ali não do lado. anda, que ele tá sozinho, o resultado ficou ruim. A E aí o cirurgia que é paciente simples volta, demora 5 horas. vai Fala, cara, cobrar de quem? O resultado ruim ele vai cobrar de quem? Do Uhum. cirurgião. fala, como é que quando eu opero com o Ricardo, a cirurgia vai em 2 horas e agora que eu tô sozinho com os residentes, tá demorando 6? Que mágica é essa? Então, isso vai acontecer. Ele opera com o staff, vai rápido. Ele opera sozinho, ele vê que tá indo devagar. Mas pelo menos essa pessoa, esse residente, está operando. O pior é os que não estão. Uhum. Sim. E não é fácil, isso não é uma conta fácil. Poxa, eu via você fazer e achava fácil. Fui fazer e me lasquei, né? Quando a gente vê, as coisas parecem fáceis mesmo. Eu lembro disso. Eu lembro quando eu falei aqui, aquela hora que eu ficava olhando pra caramba. Eu auxiliei 500 vezes antes de fazer alguma coisa e tal. Eu lembro que eu olhava direitinho, porque o Silvio sempre teve aquela coisa muito forte com órbita, né? Cirurgia da Capricho. cavidade orbitária e tal, muito caprichoso e tal. Eu olhava aquilo, já tinha assistido N cirurgias daquilo, já tinha auxiliado N cirurgias daquilo, e na minha cabeça, claro que eu não verbalizava, né? Existia esse respeito que hoje não tem tanto, hoje todo mundo fala o que quer, né? Mas na época não. O nosso professor, assim, senhor, professor, tinha todo um respeito na época que hoje o troço tá meio diferente. Aquela história da hierarquia que a gente Exato, tem. exatamente. Então, assim, eu filtrava muito o que eu ia abrir a boca para falar. Então, eu não pleiteava nada, eu não brigava por nada, eu ficava quietinho na minha. Mas na minha cabeça eu olhava aquilo e pensava, pô, se me der isso para operar, eu opero isso com o pé nas costas. Eu já vi isso 500, eu já vi isso 500 vezes. Eu já sei o passo a passo. Até que um belo dia, foi ali, na hora que ele falou, toma, agora você vai abrir. Parece que tudo desapareceu da minha Blackout. cabeça de uma hora para outra. Eu não sabia nem Não tava para onde eu planejando apontava isso. o bisturi, não estava planejando. Então a perspectiva que você tem, da visão que você tem quando você está com o auxiliar, já muda completamente quando você está na posição do cirurgião. Só isso já é capaz de mudar tudo. É igual você ver alguém dirigir, parece fácil. Só de você sentar no lado do volante, Já já dá muda mudou tudo. Já, totalmente. Então, na cirurgia é a mesma coisa. Então, você tem que ir evoluindo aos pouquinhos. O treinamento é você fazer a muralha da China com um tijolinho por vez. Sim. Não tem como ser diferente. Se você tentar queimar a etapa, você vai se lascar. Não, Como que totalmente. vocês enxergam o futuro da especialidade para daqui 10 anos? Tem alguma área que vocês acham que vai se sobressair mais? Ou não? Tem Eu espero que esse espaço para futuro todos? esteja contando cada vez menos com a minha presença. Quer se aposentar, Ricardo? Eu espero um dia poder me aposentar. Ainda está longe, né? Espero, se Deus quiser, ainda está longe, mas eu espero um dia poder aposentar. Mas assim, brincadeiras à parte, bom, obviamente não tem como negar a evolução da tecnologia, né? Eu gosto muito do trauma, né? O trauma é uma das coisas que são menos previsíveis, né? E menos repetitivas, apesar de, né? Claro, fraturas da face, das mesmas regiões e tal, mas o trauma tem aquela coisa de, na hora, você precisar, né, se reinventar a todo momento, e quanto mais o tempo passa, mais arsenal você tem na cabeça para poder resolver situações diversas. Não tem um No planejamento início- certinho, Exato, né? exato. Existe um planejamento médio, né, claro, mas Uhum. algumas coisas você vai, ao longo dos anos, você vai ganhando habilidade e ganhando um arsenal, né? No início, eu resolveria tal situação de tal forma. Se complicasse, eu não tinha outra opção, né? Depois, com os anos, você, não, já posso resolver assim, mas já posso também resolver de outras Criando formas. discernimento. Você vai criando outras alternativas e você vai ficando melhor com o passar do tempo. Algumas cirurgias evoluíram de forma absurda, como o caso das cirurgias ortognáticas, né, que Uhum. apesar do procedimento ser basicamente o mesmo, mas o planejamento modificou muito ao longo do tempo. Hoje, cada vez as cirurgias são, né, menos invasivas. Claro, isso aí é uma coisa a se questionar, né? Tem o lado do pessoal que ainda gosta mais da maneira mais tradicional, tem o pessoal que está partindo para minimamente invasiva. Isso é outra questão. Mas a tecnologia avançou muito, né? Tanto do planejamento, principalmente do planejamento, quanto do acompanhamento do trans e até do pós-operatório. Uhum. E as cirurgias de reconstrução, a parte de implantes, biomateriais. Então, hoje, biomateriais, eu sou da época que a gente conheceu implantes agulhados, implantes justaósseos. Então, quer dizer, o implante é um exemplo claríssimo, né, do tanto que evoluiu. Uhum. Claro que o implante ainda eventualmente dá errado por N motivos. Mas você hoje coloca o implante, a última coisa que você pensa é, não vai ser biocompatível, o organismo vai rejeitar, né? Isso antigamente era um problema. Hoje em dia, isso não é mais. Você pode ter problema por N motivos, mas a qualidade do material hoje é infinitamente superior. Isso está Uhum. acontecendo com todos os tipos de biomateriais que a gente utiliza, né? Ainda tem a cirurgia guiada, né? Que Exato, melhora exatamente. Então, muito assim, mais. no que diz respeito daqui a 10 anos, sem dúvida nenhuma, eu acredito que a tecnologia, principalmente em biomaterial,
né, vai fazer em prototipagem, né, isso aí vai modificar e acelerar muito o tempo cirúrgico, que é uma grande vantagem para alguns casos. Uhum. Acho que para o mercado, para o futuro, a gente vai ter duas possibilidades. Então, a primeira possibilidade é a evolução, como o Ricardo falou. Evolução tecnológica, não tem jeito. E isso vai fazer com que as nossas cirurgias, todo mundo está buscando é menor invasividade, menor morbidade para o paciente, menor tempo cirúrgico, com resultados excelentes. Isso envolve tecnologia, isso envolve multidisciplinaridade. Então, principalmente a área ali de cirurgia ortognática, o que a gente vai botar que evoluiu? A gente consegue fazer técnicas menos invasivas por conta de acesso cirúrgico? Sim, mas é a cirurgia 100% feita no ultrassom, no piezo. É você ter um planejamento virtual que hoje você consegue enxergar coisas que você não enxergava antigamente. Quem é da época do 2D, que é o meu caso, que fazia as coisas no papel, aprendi assim. Se você pegar impressão 3D, o PSI, que a gente chama, né? Material de fixação, placa feita sob medida para aquele paciente. Então, Maneiro. isso é o futuro da especialidade, não tem como voltar. Mas, ao mesmo tempo, o futuro da especialidade também é muito preocupante do ponto de vista de mercado, entende? Então, assim, do ponto de vista de mercado, hoje já não sobrevive o cara mediano. E quando a gente diz mediano, não é só um mediano tecnicamente. É um mediano tecnicamente, mas é a pessoa de difícil trabalhar. A pessoa que não consegue se colocar no lugar dela. A pessoa que você vai falar que a cirurgia tem que chegar lá às 7. O cara chega às 7h30 e o outro chega às 5 da manhã com tudo pronto. Uhum. Entende? É o perfil de trabalho. Uhum. É o cara que tá todo dia ligado 24 horas por dia, a hora que você puder É o contar para sacrifício, ele. né? É o Que a gente tá sacrifício. pensando. Então a gente fala isso hoje, fala assim, cara, se você vê o cara desde a residência, se o cara é muito bom, você fala assim, esse aqui, meu irmão, a hora que tiver uma brecha eu vou colocar ele. Uhum. Por quê? Porque o cara é muito bom. O cara estuda, o cara é bom tecnicamente, não é de operar. Eu boto as coisas como futebol. Eu falo, não adianta você achar que você vai ser o camisa 10, irmão. A 10 é a minha. Uhum. Uhum. A 10 é a minha, eu quero 2. Se você for um bom camisa 2, uma hora você sobe pra 5, a outra vai pra 8, uma hora você vai assumir o meu lugar da 10 aqui, que eu vou trocar de Exatamente. time. E é assim que funcionam as coisas. E eu acho interessante a gente falar disso, até porque a gente falou muito sobre essa questão dos mentores, né? Das pessoas que são Sim, importantes na nossa formação. E essas pessoas aparecem na nossa vida justamente por conta dessa questão do correr atrás, do sacrifício, do lógico, merecimento, Nada é à né? toa. Nada é à toa, Nada é à não é toa. à toa. Então o É. mercado de trabalho vai ficar mais difícil porque é uma conta. Hoje você acaba tendo muita divulgação, você tem muito curso de odontologia, você tem muita gente se formando, obviamente você vai ter mais bucomaxilo se formando. Só que a quantidade de centros formadores continua a mesma. Uhum. Então você tem muita gente se formando fora Rio. Uhum. Né? Então, quando o cara se forma fora do Rio, mas é um bom curso, tá tudo certo. Mas quando ele faz esses cursos meio que eu falo que é teleguiado, ele se Uhum. forma mal. E não adianta que esse cara não vai ser absorvido. Né? Sim. Então, não vai. Eu vou absorver o cara que tá ali comigo no dia a dia, que Uhum. trabalha comigo, o que eu conheço, o que o Ricardo indicou, o que o outro colega indicou, que tá, dando o carimbo ali do nome dele. Então, o mercado vai ser cada vez mais difícil e restrito, mas a frase que eu uso é: pro cara bom sobra vaga. O cara bom sobra a vaga. Então por que você vê que tem uns caras que já saíram da formação, já absorveram, um outro professor puxou, o outro puxou, o cara já está inserido no sistema privado, no público, as coisas estão dando certo para ele? Por quê? Cara, não é à toa. Tá As dando... pessoas veem a necessidade do cara. Exato, Poxa, ele aqui seria bom. exato. Uhum. Ia ajudar a gente pra Esse caramba. cara aqui pode botar aqui que ele desenrola, eu confio nele, pode botar que ele Vai desenrola. ajudar o Se fazer serviço, a coisa vai necessário, né? andar, Desenrola, vai resolver desenrola. problema. Entendeu? E você vê Totalmente. hoje as pessoas se preocupando com questões políticas, do tipo, não, eu preciso de uma indicação política para eu entrar no serviço público. Uhum. Né? Você vê muito isso nos residentes. Eu queria um contrato. Queria trabalhar por contrato. Cara, contrato, uma hora você tem, outra hora você não tem. Você vai viver de contrato? E ele pode Sim. entrar e não fica também, porque não adianta. Não adianta. A indicação pode botar ele lá A dentro. indicação Quem se bota pra mantém é dentro, ele. se mantém Sim. ele. Mas você vai É. viver de contrato? Contrato uma hora tem, muda o governo, Inconstante, outra hora né? sai. Totalmente. Né? Mas então o mercado de trabalho só vai sobreviver não o cara que é muito bom tecnicamente, que saiu muito bem formado, mas o cara que entender o que ele precisa fazer para ser aproveitado dentro do mercado. Né? E não é fácil, porque é uma questão de mentalidade que às vezes o cara não aprende em casa, Sim. não aprende dentro do centro formador dele, às vezes é um centro muito técnico, né? Não fala as coisas que ele precisa para ser absorvido. E vamos ter dificuldade. Isso é fato. E não é só na bucomaxila, a gente vai ter dificuldade em todas as áreas. Sobrevivem aqueles É. que conseguem melhor se adaptar, né? Isso aí é uma frase famosa, antiga, e dentro disso ainda da parte da evolução da tecnologia e tal, uma coisa que chama muita atenção, vez ou outra eu falo isso também. Eu, quando comecei a dar plantão,
quando eu comecei a estudar especialidade, não tinha tomografia. Exato. Quer dizer, não é que não tinha, né? Não, mas Tomografia era difícil, não era existia, toda mas era escola uma que coisa tinha. muito rara. No hospital, por exemplo, tomografia, primeiro, que levava uma eternidade para Sim, conseguir não fazer o podia exame. fazer para tudo, era só para neuro, Não era era só para para todo alguma coisa mundo. muito específica. Quando o paciente estava na máquina, que a neuro pedia tomografia, que a gente já sabia que ia demorar, um corte levava meia hora para fazer. Nossa. Não estou falando um exame, não, estou doideira. falando um corte. Caramba. Demorava muito para fazer um exame. E os tomógrafos, na época, não eram helicoidais. Então, o paciente de trauma tinha uma restrição muito grande. Por exemplo, hoje você bota o paciente na máquina e em alguns segundos ele vai escanear, né, o crânio inteiro, que a gente está falando, né, a cabeça inteira, e no computador rapidamente você vê ele axial, coronal, sagital, você faz o que você quiser com o programa. Antigamente não. Cada norma tinha um posicionador de cabeça. Então, o axial era o paciente deitado normal com um posicionador de cabeça. O coronal, o paciente tinha que ficar com a cabeça hiperestendida com um posicionador próprio para isso. A gente já não Quando podia que um fazer. paciente de trauma podia fazer? Não podia. Então, era dependente da posição da cabeça. E até a análise da imagem dependia, porque você tinha que analisar a imagem imaginando que o paciente fez com a posição da cabeça daquele jeito. Nossa. Porque aí o hemocinos, o sangue não ficava no fundo do seio maxilar, ficava junto da órbita. Então mudava tudo, era uma perspectiva totalmente diferente. Por outro lado, para você avaliar um paciente vítima de trauma, com múltiplas fraturas da face, o que a gente tinha de rotina eram radiografias convencionais. Então a gente tinha que entender das radiografias, das tomadas radiográficas. Quem é que sabe isso hoje? Não é nem isso, Ricardo, é o exame físico. Todo mundo acostumou Sim. a ver a tomografia e a nem tocar no paciente. toca no Isso que ele paciente. falou é importante. Então você tinha que ter a imagem radiográfica, a radiografia convencional, e o exame físico, e a gente chegava ao diagnóstico. Eu lembro que o Silvio virava para mim, me mostrava um monte de radiografia, me mandava ver o paciente e falava o que ele tem. E eu tinha que dizer. Então, assim, hoje, sem você ver uma tomografia, é quase impossível imaginar alguém fazer isso. Então, a outra frase que é a necessidade faz o sapo pular, é famosa, era isso. Porque a gente era obrigado a ter um conhecimento de anatomia bem mais profundo, apesar de básico, né? Sim. Vamos dizer assim, hoje a gente considera isso básico, mas era muito profundo para conseguir fazer um exame e ter um diagnóstico adequado e até planejar a cirurgia, porque você não planejava a cirurgia em cima de tomografia. Não, era na radiografia. Era na radiografia. Então, hoje, como está tudo... Assim, hoje você tem ferramentas, chat GPT, Sim. né, qualquer outra inteligência artificial, você tem o Google já há muito tempo aí, telefone celular, você tem recursos que antigamente você não tinha e que você tem tudo na mão para formar um super profissional hoje. Só que acontece, é o contrário. Parece que quanto mais facilidade você gera para o Playboy, menos o cara quer ler. Se acomoda. Ele né? acha que a hora que ele precisar, aquilo vai estar no telefone celular. Só que não adianta você ter um monte de informação aqui e não jogar isso para dentro da sua cabeça, porque você não consegue transformar isso em raciocínio clínico. São coisas simples, assim, que às vezes não dá para a geração de vocês entender. Então, quando eu era residente, o celular que tinha internet eu já estava terminando a residência. Então, o celular eu não tinha internet no meu celular para eu pegar no meio do plantão e falar, pô, tô com uma dúvida. Deixa eu olhar aqui. Eu lembro que durante a residência eu consegui juntar o dinheiro, eu comprei um BlackBerry, porque era o único que eu conseguia deixar um bloco de notas no celular. Por que eu queria deixar um bloco de nota? Porque eu queria o esquema de vacinação antirrábica, que eu não conseguia gravar aquele negócio direito. Entendeu? Eu Pô, tive mas- um Palme, vocês não lembram nem o que é isso, né? Palme. Palme Top. Tinha uma canetinha, era o Palme Top. Peraí. Era moderníssimo na Meu época. Deus. Então, pra você ver assim, hoje você tira uma dúvida no celular, cara. Antes a gente não tinha, então eu precisava gravar muita coisa pra assumir o plantão. Porque se eu tivesse alguma dúvida no plantão, eu falei, cara, Não tinha quem recorrer. Vou recorrer, o staff tá dormindo. É a Vou acordar o necessidade. staff Nem pra ligar perguntar. você podia direito, porque nem celular tinha. Não funcionava. A internet não funcionava, não Caramba. tinha. Então você se obriga a ter informações guardadas para conseguir trabalhar. Senão Então, você fazia uma cagada grande. então não pode. a evolução, ao mesmo tempo que facilita, e pro cara que é muito fora da curva e estuda, ele vai aproveitar muito, pro outro cara que é preguiçoso, que quer resumir as coisas muito Vai simples, atrapalhar. ele vai se formar mal. Totalmente. né? E assim, que conselhos vocês dariam para os estudantes que estão querendo seguir essa área agora? Sei que a gente já falou sobre muita coisa, mas se vocês... Assistir o podcast. Primeiro de tudo, é verdade. Pré-requisito pra se dar bem na residência. Acho que a maioria das informações. Porque aí estão se o aqui. cara assistir, ele desiste. Talvez Quem seja assiste, isso. desiste. Já vai eliminando Não, os fracos. Quem assiste, desiste. Ai, Eu sei que a Deus gente do falou céu. muita coisa, mas tentar resumir, talvez, de uma maneira mais direta, assim. Olha, assim, honestamente, acho que como tudo na vida, não é só para cirurgia, não. Acho que como tudo na vida conhecer a área, ter informação, viu o que é, viu do que se trata.
cara, aquilo te disse ao coração, te disse à alma, vai atrás. Tá disposto a pagar o Tá preço? disposto a pagar o Disposto a pagar preço? o preço. Não vem com essa de que, não quero ser repreendido, eu quero que seja tudo maravilhoso. Não existe evolução, progresso, aprendizado sem dor, sem sofrimento, sem... Isso aí, se a sua formação, todo dia você acorda, tá feliz da vida, poxa, que legal, vou para minha residência, vai ser um dia maravilhoso, eu vou voltar para casa e vou abrir um vinho. Se seus dias de formação estão sempre assim, tá errado. Tá, lógico que tá. Você tem que ficar sem dormir, você tem que chorar, você tem que entrar em Acho que eu desespero. tô no caminho algumas vezes. certo. É isso. Você tem que ter medo de chegar lá naquele dia, caramba, vão me cobrar, vão me perguntar, eu não vou saber responder, Tem que tremer a vão me mão. humilhar, eu vou tomar esporro, vai aparecer um troço. Isso tem que ser a rotina, porque é isso que faz você correr atrás. As dificuldades. Se for né? tudo maravilhoso, se o seu dia for uma coisa atrás da outra, tudo que você já sabe, você tá aprendendo o quê? O caminho é muito simples, assim, Não é fácil. de conselho. Primeira coisa, pega tudo que você tá vendo na rede social dos blogueiros e esquece. Deleta. Que aquilo ali- Cancela e bloqueia todos Cancela, eles. bloqueia todos eles, que aquilo não é a realidade. E aí, cara, tenta frequentar, né, de fato, quem exerce a especialidade. Uhum. Então, vai lá no cara que tem uma clínica privada forte, vai lá no cara que trabalha ou responde por um serviço, né, público de grande porte, vai no cara que está fazendo cirurgia oral por plano dentário ou privado, que está suando ali todo dia no consultório. Vai ver a realidade da especialidade. E pergunta para todo mundo que, em teoria, deu certo, qual foi o preço que eles pagaram. Que todo mundo tem um preço que deixou. E aí, se você estiver disposto a pagar o preço que todo mundo pagou, você vai. Normalmente estão pagando até hoje. Tá pagando até hoje. Mas se você achar que aquilo ali não é para você, que você quer ter a vida do blogueiro, e eu brinco com os residentes que é assim, né? Fala, você quer acordar de manhã, aí você quer Vai pro futevôlei. futevôlei ou beach tênis, aí depois do beach tênis você vai na academia, aí depois você quer vir para residência, quando acaba a residência você quer fazer Banana aula com de aveia. yoga, e aí você quer ter seu tempo de higiene mental. Eu falei, irmão, esquece, não é isso. Não tem nada disso. É acordar 5 da manhã, trabalhar até de noite, vai chegar em casa de noite, vai comer quando dá, né? E vai ter um monte de problema para resolver quando chegar em casa. Meia-noite você desliga, no outro dia acorda de novo. Se você tiver um diazinho do final de semana, que normalmente é o domingo, para pelo menos almoçar com essa família, fazer uma higiene mental e à tarde terminar o seminário que você está devendo, dá tudo certo, você consegue sobreviver, você vai ser bem informado. Agora, a vida do blogueiro que estão se vendendo não existe, e se você buscar, você vai se frustrar, não tem como. Então, esse é um conselho pra quem tá na graduação Na até, graduação. né? Na Vocês graduação. acham que tem um ponto, é período tal, pode começar, ou o mais cedo possível já começa, busca, acompanha? Olha, isso é É. uma orientação até bastante importante, que muita gente não sabe, e mais uma vez vocês ficam vendidos com isso. Vocês sabem que muitos professores de vários lugares, né, inclusive vendem cursos para acadêmicos que são feitos dentro do consultório do próprio professor, né? Isso está errado. Isso não pode, Isso não legalmente. pode, isso é ilegal, tá? É antiético, isso é ilegal. O aluno da graduação, ele só pode atender pacientes dentro da sua instituição de ensino ou em estágios formalmente assinados com a universidade que você tenha preceptoria, tá? Caso contrário, você não pode atender paciente em lugar nenhum, nem no consultório de... porque ele é meu professor na faculdade, não importa. Ele é seu professor lá na faculdade, no consultório dele, ele é um profissional que está recebendo você. Você até pode ir lá, olhar, ajudar ele a preencher ficha, olhar ele trabalhar, aspirar uma coisinha que ele está fazendo, você atender o paciente, você não pode atender. Tá? Isso aí você cai em exercício ilegal da profissão e você se ferra, você se prejudica e o profissional que te recebe também se prejudica. Não pode. Então, vocês quando querem acompanhar alguém, vocês têm que fazer isso também com muito cuidado. Tá? Não é sair entrando no consultório de todo mundo, sair botando a mão em paciente. Hospital, a gente entende que antigamente, tudo bem, tudo tem seu lado bom e ruim, mas antigamente é o que a gente falou, a gente batia na porta, entrava e estava tudo certo. Não estou dizendo que isso estava certo, né? Não estou dizendo que isso era o bom, era bom pra gente. Sim. Que Mas legalmente permitiu, estava tudo errado. mas legalmente estava tudo errado. O hospital tem responsabilidade sobre você. Então não é que hoje está chato porque o pessoal quer só que seja chato, não. É porque você entra numa unidade hospitalar para acompanhar alguém, você se acidenta, tem um acidente biológico, quem é responsável por você? Não, totalmente. Assim como Entende? deu bom, poderia ter dado ruim também, né? Exatamente. Então, assim, existe essa formalidade que tem que ser cumprida. Então, ao mesmo tempo, vocês hoje têm um pouco menos de possibilidade de observar coisas que antigamente a gente até tinha um pouco mais de facilidade.
Então, essa parte para vocês hoje não tá tão fácil. Mas hoje Mas você tem que correr atrás. Mas hoje, pelo outro lado, você tem muito evento. Sim. Então A você parte tem teórica bons de eventos. vocês hoje, vocês podem voar, que a gente não podia, até online. Né? Você Até consegue online. frequentar eventos, então você tem muitos congressos. Os congressos são muito mais fáceis de ser visualizado, né, da divulgação, porque na época, como o Ricardo falou, não tinha rede social para a gente ver qual era o evento. Sim. Eu tinha o Ciorges. Hoje faz evento E toda só. hora. Uhum. Todo mundo faz evento. Né? Só cuidado que evento é esse, onde é, quem tá fazendo. Isso era até o que eu ia perguntar, se vocês podiam passar pra gente indicações de leituras, de eventos, enfim. De evento a gente já pode adiantar, né? Assim, o colégio tem uma grade muito grande de eventos formais. E num porte muito importante, né? Que beira ali os eventos do colégio, o Colégio Brasileiro de Cirurgia, o COBRAC, é maior do que o da América Latina. Então os eventos são muito fortes. Então a gente tem ano que é o brasileiro, que é o COBRAC, e você tem ano que são os regionais. Então você tem o ENEC, que é o Norte e Nordeste, você tem o COPAC, que são os mais antigos, né? A COPAC é de São Paulo mais forte, e agora está sendo fomentados outros eventos em outras regiões. Então você tem evento grande da especialidade todo ano, que você não vê só a galera da tua E os região. regionais, né? Os capítulos às vezes fazem eventos. Os capítulos às vezes fazem eventos menores. Uhum. Então assim, se você só acompanhar os eventos do colégio, já vai muito bem. As ligas acadêmicas costumam fazer eventos. Eu acho isso fantástico. Mas eu sou docente também, eu ainda dou aula em graduação. Então eu vejo, a gente teve um problema lá na determinada instituição, que o pessoal do diretório fez um evento, e foi da grade do 1 ao 10 de blogueiro. Não tô falando nem de cirurgia, não. Ao final do evento, os próprios alunos concluíram que foi horroroso. Uhum. Porque o que estava no Instagram, quando você bota na realidade, frente a frente, é completamente diferente. O cara é bom blogueiro, o cara é bom de marketing, bom para vender. Quando você botava ele, não funcionava. Então, os acadêmicos têm um pouquinho mais de cuidado. Uhum. Procurar um pouco mais a informação, e hoje se confere tudo. O cara falou um negócio, falou, pô, pensei que isso aí tá certo, deixa eu olhar aqui. Ele falou um negócio, não sei se tá certo ou não. Deixa eu olhar, você consegue conferir tudo. Uhum. Então, eu acho muito passivo. O estudante aceita muito a informação sem conferir. Então, eu falo, cara, não sou eu que falei isso não, olha o livro. Eu falo pro estudante, tá no livro? No livro tá tudo certo. Né? Então, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, mas frequentar os eventos. Frequentar o evento, você já vai conseguir entender quem é quem na especialidade, como seguir, o que eu preciso correr atrás, né? E leitura. E com as referências certas, o céu é o limite. Com a internet, vocês têm acesso a artigo pra caramba aí, leitura atualizada o tempo todo. Essa é a parte boa, né? Exatamente. Essa é a parte parte boa, boa, tem que aproveitar. É só vocês buscarem boas referências, boas revistas, revistas conceituadas, qualificadas. É o básico que dá certo, não adianta Exatamente, inventar um é o monte básico de que dá certo. coisa. É claro que para vocês que estão ainda na graduação, terminando a graduação, claro que os livros sempre são aquela base, É isso né? que eu ia falar, lê livro. Os livros têm que ser lidos. Agora. Lê livro. Os livros têm que ser lidos, lidos e lidos. Aí depois, com o tempo, vocês vão se atualizando. Os artigos são muito mais, né, atualizações, ver como é que determinados serviços solucionaram alguns casos. Detalhes, como que esse serviço aqui trabalha, como que o outro fez. E confrontar com o livro. Não é porque está escrito no artigo A, B ou C que aquilo é verdade absoluta. Aquilo pode ser verdade absoluta hoje, amanhã deixar de ser. Sim. Tudo pode ser questionado. Sim. A gente tem mania disso. Ah, porque fulano escreveu. Cara, fulano escreveu. Você podia ter escrito também. Uhum. Todo mundo pode escrever. Todo mundo questiona. Tanto que os artigos são atualizados e novas publicações são feitas que as pessoas não param de pensar e publicar. Mas o problema é a informação do cara que nem escreveu e nem leu. Exato. Esse é o maior problema que a gente vive hoje. Exatamente. Parece contraditório, mas é por causa do questionamento que a gente tem respostas hoje Exato. que... É isso aí. É que a construção do conhecimento é sempre um processo, né? Então, sempre tem Que não que acaba ter nunca, essa... né? Eu falo também para os estudantes, às vezes eles falam assim, pô, a aula do fulano foi muito ruim. Eu falei, pô, que bom que você aprendeu alguma coisa. Se foi muito ruim, você viu como não fazer, você viu as coisas que deram Exatamente. errado. Pois é, tirar a parte positiva. O colégio hoje ele tem um programa de apoio às residências, que é o PAER. Então, a cada 15 dias, você tem aula com professores do Brasil todo para as residências que são vinculadas ao colégio. Então, você consegue ter uma formação ali teórica, universal, equilibrada, uma de bons descentralizada, professores. né? Então, isso é muito legal, né? Então, os estudantes acompanham ali das residências cadastradas, conseguem acompanhar. A gente ainda não tem nada parecido para o aluno da graduação, infelizmente. Mas as ligas acadêmicas são o que a gente consegue ter mais próximo ali de buscar mais informação, ter um pouquinho mais de E a dica para as proximidade. ligas também é essa. Cuidado, não sai convidando as pessoas, porque quando uma pessoa está lá para falar, para palestrar para os alunos, isso não é só um eventozinho. É uma coisa muito importante. Alguém está ali
semeando coisas na cabeça de vocês. Então procurem muitas referências dessas pessoas, conversem com pessoas que vocês já confiam, né? Procure saber qual é a vinculação daquele profissional dentro da especialidade dele, o que que ele atua, com Sim. quem que ele se relaciona, porque vocês, né, onde convivem comigo, que normalmente quem é mal relacionado tem alguma coisa errada, né? É. Então, quando a relação é ok, é saudável, né, para você ter certeza que você pode trazer aquela pessoa para dentro do seu meio universitário e aquela pessoa ser qualificada para plantar alguma coisa que preste na cabeça de vocês. Senão vocês ficam muito vulneráveis a ideias ruins, a ideias erradas. Sim, então assim, expectativa versus realidade, acho que foi muito, né, Quebramos vários mitos, entendi, né? exatamente. Abriu a mente de uma maneira muito, É, muito boa. são 2 ranzinhos aqui reclamando também, é mais difícil, né? Não, mas A rotina dele importante. também é acordar e reclamar comigo de alguma coisa. Eu me pergunto, pô, qual é a rotina? A rotina eu já acordo de manhã reclamando de alguma coisa. Normalmente pro Ricardo, ele já começa Veio reclamando reclamar de problema. profissionalmente na frente do microfone. É isso Não aí. tem Mas muito pra onde assim, fugir. é uma área como todas as outras, mas assim, requer muita responsabilidade, muito foco, como vocês falaram, e sem ilusão nenhuma, vida real, né? Como qualquer outra Como especialidade. qualquer outra, Como qualquer outra exatamente. especialidade. A Tudo tem seu lado bom, facilidade, tem seu lado difícil. Você só sim, tem que estar disposto a pagar o preço. exatamente. É, mas assim, a gente falou muito de problema, mas eu sempre falo isso, cara, a especialidade é maravilhosa. Maravilhosa, você ajuda muita gente, cara, você tem muita mudança na vida da pessoa. Então, O seja retorno não o financeiro é retorno não fantástico. financeiro. Não, financeiro também. A gente não pode ser Sim, sim, brincar. claro. Você também vive bem, você também consegue sustentar a sua Sim. família e tal. Mas você pega um paciente de trauma, completamente fragilizado na emergência. Você trata esse paciente, o nível de gratidão é gigantesco. Você Uhum. pega um paciente jovem de ortognática, que sofre bullying, que não tem autoconfiança, que tem um problema social. Você muda a vida dele, o retorno e a gratidão é muito importante. Então, isso paga muito mais do que todos os problemas que a especialidade também oferece. Então, o nível de Sim. gratidão e quão importante você muda a vida das Uhum. pessoas. Isso é muito legal de falar. Eu ia perguntar isso. Acho que a gente teve uma conversa bem séria, mas bem necessária também, né? Acho que é importante a gente ter, às vezes, um papo mais duro, mas que quebre esses estigmas que a gente Sim. carrega, né? Mas eu acho que, pelo menos para terminar esse bloco, para depois a gente sair para as perguntas, eu queria que vocês dessem uma palavra positiva, assim. O que a Bucomaxilo fez na vida de vocês? O que ela significa na vida de vocês no sentido positivo? Terminar com esse tom um pouco mais alegre, depois da Tá conversa certo. séria. Depois da... Alegre? Vamos tentar. Tô brincando, mas não adianta. Na verdade, é simples. Olha, eu tenho uma vida muito feliz, né? Tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. E isso aí eu devo basicamente ao meu trabalho, né? Na minha casa, ao trabalho da minha esposa e ao meu trabalho, né? Tudo que eu pude ajudar a oferecer à minha família foi a odontologia, a cirurgia bucomaxilofacial que me deu. Como a gente estava falando, as pessoas veem muito, né? O fulano tem sucesso porque, pô, fulano ganha muito dinheiro. Esquece isso. Você sabe de onde a pessoa ganha dinheiro? Quem disse que a pessoa está com aquele dinheiro porque ela é isso ou aquilo? Sim. Eu conheço um monte de gente que trabalha em várias áreas que não depende nem daquilo para viver. Vive de outras coisas. Uhum. Tem fazenda, tem comércio, é investidor, é não sei mais o quê. Então esquece, para de ver a vida financeira das pessoas, que isso não é a tradução de sucesso de alguém. Eu Uhum. conheço um monte de gente que tem uma vida super apertada financeiramente, é um baita profissional, que não sabe, às vezes, fazer dinheiro. Né? A gente mesmo não é tão bom de fazer dinheiro. A gente tem dificuldade de fazer dinheiro. Né? Tem gente que é o picareta máximo aí, Mas vocês faz estão rindo dinheiro muito, pra tô achando caramba. que... Entende? Então, assim, a palavra positiva é isso. Eu sou feliz dentro do que eu escolhi. A dica que eu sempre dou é: escolha você o que você quiser fazer da sua vida, seja cirurgia ou não, mas procure pelo menos ser feliz aonde você estiver. Se a sua rotina, o seu dia, ir para o hospital, trabalhar, operar, atender paciente, pô, isso te faz feliz, cara, você já tem 90% do caminho para poder dar certo. Sim. Porque você faz as coisas em paz, você procura fazer, não é nada é melhor do que você, depois que passa aquela fase inicial da dificuldade maior, de que você, né, ainda não sabe um monte de coisa, Uhum. mas depois que você começa a aprender as coisas com bastante, você começa a sedimentar aquilo e a sua rotina passa a ser light, do tipo, olha, o paciente senta aqui, você sabe o que é, você sabe diagnosticar, você sabe explicar, você sabe conduzir, você sabe tratar, e isso dá uma paz para você trabalhar que não tem preço. Do que você sentar todo dia com medo se você vai saber atender o paciente. Então, isso aí, para passar, só depende de você estudar. Sim. Totalmente. Quando a gente faz formatura, né, que vai de patrono para ninfo, eu faço sempre o mesmo discurso. É o mesmo, já está gravado lá.
Eu nunca fui convidado. Não, por que Oh, será? meu Deus. Ai, meu Deus. Por que será? Então, o que eu falo para os estudantes, assim? Cara, você escolheu uma profissão que é para ajudar o próximo. Então, quando você acorda de manhã, você tem que sair da sua casa e seu objetivo é ajudar Ajudar. o paciente. O paciente está com um problema, você tem que ajudar ele. O que vai vir dessa ajuda é outro cenário. E ajudar o próximo, às vezes, não é fácil. Ajudar o próximo é você nem sempre fazer o que é melhor para você. Sim. Na maioria das vezes, resolver o problema do paciente não é a melhor solução financeira para você. Mas ainda assim você tem que fazer. Isso é o correto, foi o que você escolheu. Então, dentro da especialidade, cara, você acorda de manhã para fazer o bem, para ajudar teu paciente, fique tranquilo. Tudo o universo vai conspirar para as coisas darem certo e você vai se dar muito bem na profissão. Então não é difícil. Não é difícil, mas você tem que ser uma boa pessoa. Você tem que estar disposto a isso. Então o cara que acorda de manhã para querer se dar bem é mais difícil. A vida dá errado, né? O universo conspira para te atrapalhar e graças a Deus que é assim para essa galera. Uhum. Então, a especialidade é ótima. É ótima. Ela tem um preço a se pagar, mas depois que você atinge um certo nível, tudo dá certo. Do ponto de vista de gratidão do paciente, do ponto de vista da felicidade que você tem de ajudar o próximo, do ponto de vista financeiro, né? Então, eu não conheço nenhum bucomaxilo que está na esquina pedindo esmola. Não conhecia até agora. Talvez daqui para frente a gente tenha pessoas que saiam da especialidade pelos motivos que a gente já falou. Mas o cara que Uhum. trabalha sério, o cara que busca ajudar o paciente, o cara que se dedicou à formação, esse cara tá muito bem. Não tem como não chegar a um bom lugar, né? Não, e é o que o Ricardo falou, mas tem que fugir da realidade do Instagram. Então a gente tem uma passagem que é recente, que é um colega que é muito blogueiro, novo, recém-formado e tal, muito blogueiro. E tá ali, tá na batalha dele, é bom menino, tá trabalhando, tá correndo atrás, né? E aí, um outro colega que trabalha com a gente fazendo a comparação com ele. Tipo, pô, fulano tá muito bem, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá fazendo não sei o quê. Só que esse colega tá muito bem. O que tava reclamando, né, de inveja do Uhum. outro, tá muito bem. Aí no final a gente falou, cara, você sabe o que o moleque tá passando? Sabe o Uhum. quanto que ele tá correndo atrás? Pô, Uhum. você sabe que ele pediu emprego pra gente pra trabalhar lá no fim do mundo, pra ver se tinha uma vaguinha pra ele pra dar plantão no domingo? E você aí se dando bem, né, querendo se comparar lá. Então, o que o cara queria é o que você tem? Então, esse é o problema que a gente tem hoje, Sim. né, do Totalmente. mundo da rede social. Você está olhando sempre a grama do vizinho, né? O vizinho às vezes está tentando vender algo que não é o que ele está passando, você está cobiçando aquilo que ele não tem Isso é muito óbvio, e né? dá tudo Por que as errado. pessoas querem fazer isso? Porque você quer vender uma imagem de ser o superpoderoso para que as pessoas te procurem. Não é Uhum. isso? No fim das contas, as redes sociais, para parte profissional, é isso. As pessoas querem vender a imagem que são os bambamães, são os melhores para poder angariar paciente para isso. A gente não pode cair nesse É, conto. mas o Ricardinho, é o que eu falo, zero problema com a rede social. Zero problema. Mas assim, primeiro seja muito bom. Uhum. Depois se venda muito bom. Sim, Só claro, que isso está exato. invertendo. O cara é residente, ele já está se Isso vendendo aí. como um cara É muito isso aí. fera, só que ele gasta mais tempo na rede social do que lendo livro. Sim. E O aí? leigo cai nisso e o estudante também está caindo Só que nisso. isso não se sustenta a longo prazo, entende? Ele pode enganar o acadêmico, ele pode enganar ali um ou dois pacientes, mas a longo prazo todo mundo vai saber que ele é um charlatão. Uhum. O paciente hoje já sabe isso. O paciente começa a ver aqueles vídeos muito do doutor charlatão, o paciente de bom nível já fala, ih, isso aí eu não vou. Uhum. Isso aí Uhum. esquece que esse aí não é meu perfil. Então, essa história da rede social tá atingindo o platô dela. Todo mundo já está conseguindo ver o que é fake e o que é verdade. Né? Então, é melhor que agora o estudante gaste mais tempo com o que deveria, que é estudar e treinar. Sim, Exatamente. totalmente. Você E vamos fazer as perguntas? quer soltar a As polêmica perguntas, de polêmica. A primeira? gente tem, Pode soltar, temos eu 15 gosto. minutos de Pode, polêmica né? só. Tem Sim, eu acho polêmica? legal. Temos Tem 15 minutos de polêmica. polêmicas. Então, a gente queria saber de vocês, opinião pessoal aí, profissional de vocês. O que vocês acham do Enari agora tá sendo a porta de acesso para residência de Bu? Eu tenho uma opinião, eu tenho uma opinião muito diferente. Vou explicar por quê. Eu acho que a Nari é ótimo, né? Tem todas as vantagens que a gente já sabe, mas eu acho que o cara que faz uma formação longe da onde ele mora, esse cara vai sair atrás. E eu vou explicar muito rápido o porquê. Então, eu moro no Rio. Eu vou fazer minha formação, uma excelente formação fora do Rio. Quando você volta, cara, você volta sozinho. Uhum. Porque os seus professores são de outro lugar, os seus mestres são de outro lugar, aquilo que a gente está Networking, falando, o né? seu network, os seus mentores. Então você vai ter que começar do zero.
Então, o Enário é ótimo, ele pulveriza ali as oportunidades, mas se você vai fazer o Enário, você deveria tentar fazer para onde você vai ficar. Ou você vai para outro lugar e não volte. Uhum. Não volte, eu sempre falei isso. Aí hoje eu vejo isso acontecendo em liga acadêmica, né? Até uma liga que a gente dava aula, chamando a galera de São Paulo para falar como é a residência de São Paulo. Isso, gente, isso está errado, é uma burrice. Uhum. Se você vai fazer São Paulo, faça. Mas não adianta você voltar, porque eu recebo toda semana. Ah, você não tem uma vaga pro fulano? Você não tem. Eu posso abrir o Instagram agora da semana passada, o Menino do Sul. Ah, pô, fulano tá aí, não sei o quê, não tem como absorver e tal, aí pedindo pelo anestesista nosso. Eu falei, cara, dá um conselho pra ele, manda ele voltar. O melhor conselho que eu posso dar pra ele é mandar ele voltar. Por quê? Porque ele tá entrando aqui e aqui já tem o mercado daqui. Por que eu vou puxar um cara que eu não conheço, que veio do Sul, De se fora, eu tenho né? 3 amigos que tem centro de formação aqui que estão falando pra mim, cara, pega fulano, que fulano acabou de sair, eu treinei e o cara tá o aço. Ele tá pronto. Uhum. Aí eu vou pegar um que veio do Sul, de uma outra galera que eu não Dá pra conheço. apostar suas fichas Não. num cara que depois. Então, do ponto de vista de mercado de trabalho, o Enari, quando você faz uma formação fora da sua cidade, eu acho complicadíssimo. Mas, né, ele pulveriza, ele dá mais oportunidades. E além disso tudo que ele já falou, a gente tem também um problema do perfil, muitas das vezes, de quem está entrando por conta do Enari. Claro que isso não é, né, não é sempre, não é com todo mundo que acontece, mas pelo tipo, pelo modelo, né, não estou aqui para dizer qual é o modelo ideal, né, não tenho a solução para o problema, nem nada disso. Mas é um modelo em que equaliza tudo, né? Então, as pessoas que saem da faculdade, que estão ali com a matéria, né, mais estudada, mais fresco e tal, independentemente do tipo de residência que você queira fazer, você tem uma chance muito parecida de você passar, uma vez que você não tem a prova extremamente focada na área cirúrgica. Não estou É. dizendo que Isso é muito ruim. obrigatoriamente deveria ser assim, Mas isso é muito mas ruim. isso é muito ruim Isso é muito porque você está pegando uma pessoa que às vezes não tem perfil nenhum para a especialidade, não quer, mas pela prova ele entrou. Uhum. Porque ele se deu muito bem nas outras disciplinas e tal, ele entra e vai, como a gente falou no início, ele vai de curioso para a especialidade, Vai por vou causa ver da qual bolsa. é. Hoje você tem gente fazendo por causa da bolsa. Ah, eu vou fazer book porque tem uma Exato. bolsa. Aí a gente volta à conversa lá do início, né? Aí Se ele vai lá, frustra, se não exerce a frustra, ele especialidade. toma a Tira a vaga vaga. de alguém que Sim. de repente teria um perfil muito mais adequado. Então, eu acho que a prova para a residência de cirurgia maxilofacial deveria ser muito mais focada Nesse na área conhecimento cirúrgica, num específico, né? conhecimento um pouco mais Como específico. era antigamente. Ainda Sim. que fossem 2 fases, eu não sei, mas eu só sei que deveria ter um foco muito mais voltado para a cirurgia, para evitar essas perdas, desperdícios, literalmente, de Uhum. vagas que vão acontecer, ainda vão acontecer. Muito bom. Entendi. Agora uma perguntinha minha pra vocês, curiosidade mesmo. Eu sempre faço essa pergunta pra residente em roda de conversa, mas agora vendo vocês aqui, eu vou fazer essa pergunta. Como que foi pra vocês assim na residência? Teve um caso que foi desafiador demais e que você ou que você ia pro plantão e falava, tomara que não apareça um PAF, ou tomara que não É apareça o tal contrário. coisa, É o porque eu tô contrário. Isso a gente nervoso quer demais, muito. eu não sei se vai dar certo. Eu posso falar por mim, né? A minha formação foi o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Então, a gente chegou, a gente tem trabalho publicado disso, a gente tinha um baleado de face a cada 15 dias. Então, a gente trabalha, eu dou aula nos congressos para isso. Como Hoje piorou, tratar né? baleado. Hoje piorou. Hoje piorou. Hoje piorou. Então, não é isso. Então, quando pergunta de caso complicado, eu não vejo nenhuma complicação técnica. E não é soberba, não é nada disso. Porque o técnico, você está ali para estudar, é o teu dia a dia. Eu tenho um problema muito grande com biópsia de criança. Então, como eu fiz muito tempo SUS, 100% SUS, então tinha um índice alto de diagnóstico de câncer, né, nas prefeituras que eu trabalhava. E hoje eu tenho muito problema com isso, eu já não durmo. Então, por acaso, eu tenho uma manhã, com suspeita de osteosarcoma em criança. Caramba. Então, assim, a biópsia com suspeita de lesão maligna em criança, ela não acaba comigo só a cirurgia, porque não é tecnicamente difícil, mas ela acaba comigo o pré, é ver a mãe, é ver o pai, é o É o pós, contexto, é né? o contexto inteiro. Graças a Deus, né, quando dá tudo certo, tem uma foto que eu boto sempre em aula de um garotinho que eu fiz lá um diagnóstico e tal, ele tratou, viveu, e eu boto na aula ele vindo não sei quanto tempo depois para agradecer a mãe, isso é que muito legal. Legal. Mas você tem casos que não evoluem bem. Sim. E esses são que você fica remoendo ali. Então, para mim, o maior problema é esse: é diagnóstico de lesão maligna em criança. Isso acaba comigo. Isso aí, eu coloco as crianças de uma maneira geral, né? Eu já chorei em plantão, né? Eu não digo só no início, não, até mais tarde, com coisas que não eram nem na nossa área. Eu lembro direitinho, eu lembro uma situação que
tinha um pai esperando uma criança fazer uma tomografia do crânio, o neurocirurgião estava lá e tal, e eu vi o pai esperando, coitado, ele estava ajoelhado no outro corredor rezando, isso era meia-noite e pouco, 1h da manhã. E eu entrei na sala da tomografia e vi o diagnóstico, era um tumor, a perspectiva muito ruim, era uma criança muito pequena, e quando eu saí e vi o pai naquela situação, eu me coloquei naquela situação. Então eu chorei, eu lembro que eu chorei, eu liguei para minha mulher, eu mandei mensagem para ela, nem lembro, falei, pô, tô aqui numa situação terrível. Então assim, não tem como você não se envolver. Isso não pode, claro, esse caso não tinha nada a ver comigo diretamente, mas a gente atende crianças, pode ser bebê, pode ser criança pequena ou criança um pouco maior, não importa. Mas a gente atende essas crianças traumatizadas, né? Então assim, você pegar não tem uma vez que eu vejo uma criança dessa que você não coloque no lugar, né? Nós temos filhos, né? Nossa. Então a gente coloca o filho no lugar. Ganha um novo significado. Só que ao né? mesmo tempo, o que acontece? Eu vejo por um lado positivo o seguinte, acho que talvez ele já tenha percebido isso. Ao mesmo tempo que a gente fica, eu não consigo me livrar. Eu quero fazer o quê? Eu quero pegar para mim. Eu quero, não, deixa eu tentar fazer. Eu quero fazer porque eu sei que eu vou tentar fazer o melhor O possível por melhor, aquilo. Eu isso. tento pegar para mim. Não precisa ninguém querer. Eu quero, eu pego aquilo para mim. Então, eu fico com essa responsabilidade. Eu tento, na medida do possível, puxar essa responsabilidade para mim com o objetivo de tentar oferecer o melhor que eu posso. Por mais que você tenha ficado sentido, mas, pô, a criança vai precisar de tratamento, não vai? Nossa, também. Então você vai tentar fazer. Eu sei que ele faz a mesma coisa e vários colegas fazem também a mesma coisa. Mas tem gente que eu entendo que se sente até incapacitada de tratar. Emocionalmente, trava. a pessoa trava. E eu entendo isso, eu Compreensível. respeito. Lógico. Eu respeito isso, é comum. Agora, só para, né, agora para ficar a parte mais light, coisas que até hoje eu não gosto, que eu sempre torci para não chegar. E quando chega, mas aí tem isso também. Eu fico muito chateado porque eu tenho é horrível de tratar, mas ao mesmo tempo eu sei da responsabilidade e da importância de ter que tratar de forma imediata. E eu sempre falo, o primeiro atendimento é o mais importante, né? O primeiro atendimento é aquele que você provavelmente vai definir ali, todo o futuro do atendimento vai ser definido no primeiro. Então, infecções, né, do potencial de gravidade que tem uma Sim. infecção, uma coisa muito chata e ruim de tratar. Você já começa a pensar em anestesista, em traqueostomia, em via aérea difícil. Enfim, é complicado. Então, uma coisa quando bate no plantão, meia-noite, 1h, você fala, ai meu Deus, é um problema que eu vou ter. E a outra é trauma dento alveolar. Aquele monte de dente pendurado é uma coisa que me faz um carnaval na cabeça. Eu acho isso um troço horroroso, mas é importante você tentar resolver da melhor forma possível. Com Eu acho que é certeza. muito interessante essa parte de se colocar no lugar do paciente, porque eu acho que a área da saúde, no geral, tem muito isso, né? Mas também por conta dessa questão das redes sociais, a gente acaba desumanizando muito. Está assim, mas não é para ser assim. Exatamente, Com certeza. Eu isso aí. acho que é importante a gente ter essa noção de. Acho que tudo volta àquela questão do sacrifício, né? De se colocar, de se doar, de estar ali. Famosa empatia, Não, colocar no lugar do outro. totalmente. Muito aí. interessante isso. E assim, eu queria saber, agora que a gente já falou sobre essas questões mais da parte do dia a dia de vocês, se tem algum momento, a gente falou muito sobre os mentores, né, sobre esse processo todo de graduação, mas eu queria saber que momento na formação de vocês que marcou vocês de alguma forma e é uma lição que vocês levam até hoje, às vezes de algum mentor ou enfim, algo que vocês passaram. Eu consigo ter algumas assim. Eu tinha 2 professores completamente diferentes. Um mais ríspido e grosso. E o outro que trabalhava com outro tipo de correção, que é mais no deboche. Que talvez doa um pouco mais. Não sei qual que é pior. Então, assim, eu falo que hoje, o que eu sinto falta é de alguém me dando esporro. Então, se eu Pô, tivesse se eu alguém... soubesse dito, eu já Vai assumir essa função a partir de hoje. eu ajudaria. Mas quando você tem um cara Eu vou ali, lembrar cara, disso. você lembra? Te dando esporro, reclamando, te cobrando, né? Cara, você Extrai o seu melhora. melhor. Você né? melhora, Sem você melhora. Se você não tem ninguém, eu falo, eu elogio, não leva ninguém a lugar algum. Totalmente. Pô, você tá sendo só elogiado. Então, o que me marca na minha formação foram os esporros, que eu fui xingado de tudo que é possível. E as alfinetadas em deboche, daquela tipo que você toma e fala assim, porra, eu sou um nada mesmo, né? Eu mereci, eu tenho que melhorar. Só que aí você tem 2 perfis de pessoa. Eu falei isso com os residentes recentemente. Cara, se eu tiro um negócio de você e falo que você é incapaz, cara, no dia seguinte você tem que trazer o negócio pronto e esfregar na minha cara. Isso aí. Totalmente. Hoje você fala pra residente, cara, você É não perfil de consegue, cada você não um. vai fazer isso não, porque Ele não dá pra chora. você e tal. Ele fala, realmente tá bom.
Então você não pode aceitar isso. E quando a pessoa te dá um esporro, te provoca, é para você provar para ela que você é justamente o contrário. Mas a gente não tá tendo esse retorno dessa geração. É isso, Totalmente. eu fui estimulado dessa maneira, na base do, né, no bom sentido ali do chicote, né, para poder me estimular, e ele dizia que ele sabia que comigo funcionava, porque quando ele ia no meu, né, ele ia ali Uhum. no âmago da alma, ele sabia que eu ia querer voltar com aquilo tudo resolvido, porque ele entendia que o meu perfil era assim. Tem pessoa que você às vezes dá um esporro e tal, a pessoa trava. Trava. Então a gente Uhum. entende que é preciso haver, né, pessoas com perfis de formação diferente, porque nem todo mundo funciona da mesma forma. Mas o que eu falo também é que os problemas da especialidade não pedem por favor. É Exato. tudo, Não é ó, assim. pra ontem, tá Tudo sangrando, tem que resolver, tá dando é uma... tudo para ontem. Então é tudo pra ontem, né? Então esses esporros que a gente toma durante a formação é o que nos formam. É, faz parte da Então formação, isso né? é muito importante de você tomar, absorver e evoluir. O problema é você tomar e falar, é isso E mesmo, eu eu não eu consigo. tive vários casos também de exemplo, e isso me marca demais realmente, da necessidade da entrega absoluta, que eu não imaginava que alguém se entregasse dessa maneira para poder ajudar alguém. Isso eu vi no início da minha formação, foi até com o professor Silvio. Né? A gente estava de plantão, Antônio Pedro, na época, e chegou uma menina acidentada, 19 anos, noiva, Nossa. sem uma das pernas. Né? Nossa. Uma perna estava penduradinha só por um pedacinho de pele, a que sobrava, e a outra tinha sido totalmente amputada. A outra entrou depois num saco de lixo, né, que estava dentro da Meu ambulância. Deus. Entrou. E a conduta ali, por várias razões, era concluir a amputação da perna da paciente, né, das duas pernas. Enfim, ele entrou em contato com um cirurgião, um microcirurgião na época, enfim, disponibilizou, o cirurgião fez questão de ir lá para o hospital privado, a paciente tinha como Uhum. ir para lá, e enfim, ele botou em risco o próprio trabalho, o próprio emprego, se indispôs com um monte de gente para poder pegar essa menina e levar a menina. O pessoal se mobilizou na rua, pegou gelo, isopor, enfim, fizeram um troço, Caramba. enfiaram a perna da menina e levaram para lá. Sabe o que aconteceu? Quase 20 anos depois, porque isso foi no início da minha formação, quase 20 anos depois, eu tive a gratidão de reencontrar essa paciente Caramba. dentro do centro cirúrgico um dia que eu estava operando. O cirurgião que operou na época estava lá, essa paciente está vindo lá fazer uma revisão. Resumo da ópera: não só ela não ficou sem as duas pernas, como ela ficou com as duas pernas Que e bom. andando por conta Caramba! própria. A menina Caramba. casou, tem filhos, e ela estava fazendo uma revisão lá no tornozelo e tal. Uhum. Ou seja, a pessoa que ficar sem as duas pernas ficou com as duas pernas andando por conta própria. Você imagina o quanto isso não mudou a vida da Ah, isso pessoa? é mágico, Totalmente. né? E o Silvio, para poder sair correndo lá do hospital para poder agilizar, bateu o próprio carro, ele foi sair, a ambulância passou, rasgou a lateral do carro dele Caraca! toda, e ele saiu mesmo assim. Enfim, aquele dia eu percebi que valia tudo, né, dentro de um bom senso, valia tudo para salvar, melhorar a vida de alguém, e que no caso dela foi extremamente positivo. Então isso é uma coisa que eu carrego para mim, que nada supera um exemplo desse. Não foi que história que me contaram, eu vivi a história. Uhum. Caramba, Sensacional. muito Eu acho que você interessante. mudando a vida de uma pessoa já faz valer muita Mudou a vida da coisa. família toda, no caso, né? E É. coitada, ela não sabe, mudou até a minha. Né? Caramba. Porque com o exemplo que aquilo dá, Agora aquilo ela tá muda a vida sabendo de que ela todo vai ver o mundo. podcast. Aí, ó. Só se ela quiser buco. Coitada, ela já não tá mais nessa de escolher, não. Muito bom, gente. Foi muito bom nossa conversa. Esclarecemos muitas coisas, né? Abrimos muitos mundos aqui, né? Que a galera às vezes negligencia, né? Esclarecemos outras. Foi muito proveitoso. Eu acho que vocês podem até trabalhar com isso. Porque vocês são Caramba, muito boas. É isso aí. Vocês podem até Vamos trabalhar com investir, isso. vamos investir. Vocês já podem fazer. Já Segue tô à aí já, vontade, galera, né? Instagram. Já tô à vontade. Vocês podem trabalhar com isso. Que bom, bom A saber. gente queria agradecer a vocês por terem participado, foi uma experiência muito incrível. Agradecer também ao Foi. colégio por ter dado essa oportunidade pra gente, Com certeza. né? E assim, aproveitando pra puxar a sardinha, né, das ligas, Sim. é uma Por oportunidade favor. que quem tem é quem tá na liga, né? Porque essas coisas não aparecem pra quem tá sentado em casa sem fazer nada. É isso aí. É Exatamente. aquela questão do querer, né? Eu acho que eu vou falar da minha liga em específico, que é a LaFal, na UF. Ela tá de portas abertas para quem quiser se inscrever. A gente tem eventos abertos ao público com uma certa constância. É só seguir a gente nas redes sociais, Com né? certeza. Acompanhar. E eu também acredito que a da Universo Sim, também. arroba LikeBeUniverso. A minha é @lafal.uf, se eu não E me engano. parabéns para vocês ficarem à frente disso, porque a gente sabe que não é Exato. fácil, a gente sabe Não que é. demanda. Além de tudo que vocês têm que fazer por conta da graduação de vocês, a gente sabe que tem muita tarefa
pela liga. Antigamente isso não existia, né? Na nossa época isso começou a existir muito tempo depois. E vocês que assumem, né, vão capitaneando isso aí de frente, a gente sabe que para fazer direito requer muito trabalho e vocês têm muito carinho. Mas é uma forma de estudar. É uma Sim, forma de Administrar uma Totalmente. liga, tocar uma liga já é uma serem forma de se preparar para a responsáveis por residência. alguma coisa. E a nossa fonte é muito boa, né? Porque palestrantes como Ricardo, Jonathan, Ah, sempre, totalmente. Podia ser né? melhor, um dia Podia você ser melhor. evolui. Podia! Vai ter gente melhor para vocês, fiquem tranquilos. Enfim, Não, mas são maravilhosos. eu acho que é um pouco disso, assim, também essa questão das ligas e a gente poder estar em contato com pessoas, com profissionais incríveis, né? Eu posso citar a professora Aline, que é coordenadora docente da minha liga também, que é uma professora incrível. Eu tenho certeza que a Karen também tem vários Sim. exemplos, né, Sim. na graduação dela. Mas enfim, acho que é mais ou menos isso, né? Muito bom, gente. Muito bom estar com vocês. Parabéns, meninas, vocês Então, foram netas. Obrigada. Vocês Obrigada, também. gente. Acho que é isso, né? Isso aí. Parabéns para Uhum. vocês. Não deixa de entrar lá no É. site do colégio também, né? Para poder buscar informação Com certeza. enfim, para Importante. poder se filiar, quem tiver interesse. Vocês podem ver as diversas categorias de membresia que Sim. tem lá, desde o aluno de graduação até um profissional Interessante. que já é formado. Não é que ele seja cirurgião, mas se ele tiver alguma afinidade, algum interesse, né, em participar de eventos, a membresia, quando você se filia ao colégio, você tem desconto em vários eventos, várias vantagens, seguro profissional, dependendo da categoria, enfim. Entrem lá no site www.bucomaxilo.org.br e lá vocês vão ver, né, todas as informações do colégio, o que é o colégio, o que ele faz, as atividades, e tem lá a parte de filiação. A revista, né, do JB Cons, que é a revista do colégio, que ela é aberta, então até para o pessoal da liga, o pessoal estudante, manda artigo, a gente está sempre precisando. E aí você já começa com um artigo publicado ali que conta ponto, né? Ajuda na sua formação. Incrível. Muito bom. Isso aí. Incrível. A gente agradece a vocês mais uma vez. Foi incrível estar Nota aqui com 10. vocês. É isso.